Bora lá, pessoal. Vamos retomar. Tudo certo por aí? Barriga cheia. Depois do almoço, a vontade de dormir é alta, né? Mas eu espero que vocês se envolvam um pouquinho mais. Eu não vou, como sempre eu faço, eu gosto de fazer a parte da manhã mais extensa e à tarde a gente vai um pouco mais rápido para também valer a pena o conteúdo. Não adianta também prorrogar sem necessidade para vocês perderem nível de atenção e tudo mais. Então a gente vai mantendo o nível de atenção alto. É uma boa ter uma paradinha no meio do dia para comer e tudo mais. E agora a gente volta com o último bloco de tema e depois vou abrir também para vocês as perguntas e tudo mais, para a gente debater e também não acabar muito tarde. E eu vou começar aqui falando introduzindo esse tema aqui no bloco, que na verdade é uma ferramenta, e a gente, né, depois de ter analisado como deve ser o processo do coaching, algumas etapas, algumas coisas, alguns padrões mentais de comportamento, ferramentas e tudo mais, falta um outro aspecto dessa questão psicossocial, que ele é extremamente importante. Não adianta a gente estudar comportamentos achando que eles se replicam por todas as pessoas se a gente não entender que as pessoas têm personalidades diferentes. Personalidades diferentes entendem, ouvem, escolhem, sentem, percebem, guardam informações de jeitos muito diferentes, né? Tudo isso é uma construção, mas essa construção ela precisa ser aplicada a um indivíduo, e esse indivíduo ele tem características únicas. Essas características estão relacionadas com as personalidades deles. E o que é, na verdade, uma personalidade, né? O que é um determinado padrão de comportamento? Personalidade é isso, né? As pessoas têm algumas características que reagem de algumas maneiras. Uma parte tem a ver com questões fisiológicas, realmente, né? Então, por exemplo, questões hormonais que são distintas, equilíbrios hormonais corporais que têm pesos diferentes, sensibilidades a hormônios diferentes, fazem velocidades de reação ou impulsos serem mais evidentes ou não, serem mais fortes ou não, enfim. Tudo isso está relacionado com uma parte genética, mas muito disso está relacionado com partes comportamentais. Exemplos de vida que foram sendo visualizados ao longo da história, reações que a pessoa teve na vida dela que geraram reflexos positivos e aí ela vai gravar aquilo e vai replicar aquilo tentando fazer com que aquilo se ocorra novamente, ou algumas que foram executadas e não geraram efeitos positivos, e aí ela vai tentar evitar aquilo e ser de um jeito completamente diferente. Então, a personalidade, na verdade, é a soma de vários aspectos, né? Que vai gerar uma questão de comportamental, característica daquela pessoa, e que as pessoas têm isso desenvolvido ao longo do tempo e são absolutamente individuais. O que acontece é que, assim, quando a gente pensa em levar isso para o campo da ciência, para a gente criar alguma fórmula ou formato, né, ou ferramenta de lidar com isso daí, invariavelmente a ciência tenta criar grupos ou categorias para a gente poder identificar essas personalidades, né? Porque se a gente for pensar que todos são absolutamente diferentes, e realmente são, ainda que tenham vários detalhes diferentes, há uma parte, né, do comportamento, há uma parte da anatomia, há uma parte da fisiologia humana que ela tem um grosso de massa ali que ele é classificável, né, que tem determinadas características, que uma bela parte dessas características são muito comuns a um determinado grupo, e para facilitar o entendimento, a criação de estratégias, tudo mais, a ciência classifica e qualifica eles em determinados grupos. A mesma coisa acontece na psicologia, né? Se a gente for falar assim, todo mundo é de um jeito diferente. Obviamente, todo mundo é de um jeito diferente, né? Então, como todo mundo é de um jeito diferente, então a gente tem que estudar cada caso a caso, né, e fazer ciência para caso a caso para a gente poder encontrar alguma coisa. Absolutamente impossível, inviável, ninguém vai fazer isso. Mas, entendendo que tem uma boa parte dos comportamentos que são replicáveis e que pessoas com determinadas características reagem mais ou menos igual, a gente consegue criar algumas formas de classificar essas pessoas, não classificar em ordem, mas classificar por tipo, né, por característica, para a gente poder entender o que funciona mais com um e com o outro. Essa ideia, ela não é uma ideia nova, né? Ela é uma ideia antiga. Na verdade, quem começou com isso foi um pessoal de vendas. Vocês já devem ter ouvido falar, e se não ouviram falar, vou falar um pouquinho aqui agora, de um formato de classificação de personalidades que se chamava DISC, D-I-S-C. 4 tipos de personalidades que eram classificados com essas iniciais,
cada uma delas significava um determinado tipo de comportamento, e isso surgiu porque o pessoal de vendas, normalmente de venda geral, né, não de academia, de nada, de vendas de produtos, de lojas e tal, tudo mais, eles começaram a perceber algumas coisas no comportamento do cliente. Então, o cara estava lá numa loja de, sei lá, de sapato, um vendedor estava lá nessa loja de sapato, e aí ele percebia que entrava uma pessoa, às vezes ela era meio calada, meio para baixo, olhava, não encarava ninguém e tal, falava muito, e aí se ele abordava essa pessoa ia embora, não queria nem falar. Se ele deixava ela ali quietinha, esperava ela vir fazer a pergunta, ele tinha uma chance de conseguir vender alguma coisa para ela. Se ele fizesse o contrário, ele não conseguiria. Aí ele percebeu que um outro que já chegava meio falante, meio olhando para tudo e tal, queria que alguém chegasse com ele, falasse com ele um pouco mais alto, mostrasse que estava feliz com a chegada dele e tudo mais. E se ele deixasse o cara quieto, esse cara fala, pô, que atendimento ruim, ninguém vem falar comigo. Né? Então, assim, eles começaram a entender que pessoas distintas, com algumas características, gostavam de determinados níveis de atenção, ou de explicação, ou de forma de vender, de propor, de fazer o pagamento, enfim, diversas questões, e eles começaram a entender que isso era possível ser classificado. E aí se criou esse formato DISC, que entendia que as pessoas eram 4 grandes grupos, que se aplicou para treinamentos de venda, e isso funcionava melhor para as vendas. Isso foi feito com produtos, né? A diferença de você vender produto e serviço é uma diferença bem importante, né? Às vezes eu vejo aqui, vocês também veem, né, nas redes sociais, tal, a galera vendendo os teóricos do sucesso, né, vendendo como é que se faz sucesso para vocês, falando, olha, eu sei como você vai ter uma carreira de sucesso de personal e tal. Eles falam, me fala como foi a sua carreira de personal. Eu falo, não, eu nunca fui personal. Ah, que bom que você nunca foi personal e você sabe me ensinar a ter uma carreira de personal de sucesso, e você está recomendando que eu vá esse caminho e você não vai. Mas por que você não vai? Se é uma carreira de sucesso, se vai dar dinheiro, se você sabe como fazer, por que você não faz? Né? É os teóricos do sucesso que eu chamo. É o cara que nunca fez sucesso, mas ele sabe toda a teoria do sucesso para ensinar para os outros. Ele não usa, né? Mas ele sabe ensinar para os outros. E aí vocês vão ver vários desses caras aí no mercado falando, venda mais, alcance mais clientes, não sei o que, não. Um monte desses caras vendendo essas coisas aí. E aí eles usam muito das teorias de vendas de produtos para falar da nossa área. Os caras se metem a estudar um pouco de vendas. A maior parte das vendas do mercado são de vendas de produtos, pela televisão, eletrodoméstico, produtos de limpeza, supermercado, roupa e tudo mais, moto, carro, bicicleta, e aprendem com esses caras alguma coisa de venda e falam, não, vamos vender educação física desse jeito. Só que o nosso serviço ele é muito diferente de um produto, né? Se alguém consegue usar alguma estratégia para fazer você se empolgar com um produto, com uma caneta, com um relógio, alguma coisa assim, e fala, mas essa caneta, ela é fantástica, ela faz isso, ela faz uma conta, ela tem uma luz, você pode usar no celular, você pode escrever no papel, né? E você vai olhando e gostando daquilo ali, o cara vai te envolvendo, né? Polishop, sabe? Que o cara fala, né? Mas ainda te dá uma vantagem, se você comprar agora, você vai levar uma segunda caneta, e você vai levar um kit, e uma dieta, e um super ab shaper, e não sei o que, e você fala, porra, puta oportunidade, vai lá e pá, compra. Você nem sabe se a qualidade do produto é boa, você nem sabe se você precisava daquilo ali, mas você vai pagar por aquilo, vai chegar um negócio na sua casa. Então tem uma troca física. Sai um dinheiro seu e chega um objeto. Gostando ou não, sendo bom ou não, um objeto chegou lá para você. Né? Você tem uma coisa ali, né? Você viu o seu dinheiro sair, mas tem um negócio ali na sua frente. O seu cérebro está vendo uma coisa ali na sua frente. Quando você vai falar de vender serviço, é você falar para a pessoa pagar por alguma coisa que não vai ter nada na frente dela que ela guarda 3 dias depois e olha, eu paguei, mas eu estou vendo isso aqui. Pode ser uma droga, mas eu estou vendo isso aqui. Ela está comprando uma experiência, uma sensação, um momento. Né? O que vai acontecer nesse momento pode ser uma massagem, pode ser um treinamento, mas não é algo que ela vê, que está ali com ela. Se ela deu um dinheiro para aquilo ali e ela sai com nada na mão, o cérebro dela já entende aquele negócio como algo muito diferente. Então, se você propôs para aquela pessoa uma venda muito intensa, mas aproveita agora, porque vai acontecer tipo estilo promocional, para serviço, isso é um tiraço no pé, né? Um tiro violento no pé. Porque a ideia do nosso produto, né, do nosso serviço, é que eu vendo agora e essa pessoa venha 1, 2, 3, 10, 15, uma vida olhar para a minha cara de novo. O produto que você comprou não gostou, mas ele está ali na sua frente. Você não está olhando para a cara do vendedor 3 dias na semana, durante 2 anos e tudo mais. O nosso produto o cara paga, mas ele vai olhar no mês seguinte ali, 2, 3 vezes por semana na nossa cara. É diferente, né? Ele não está levando a gente para casa, ele está levando uma sensação, uma experiência, um momento, um movimento que a gente vai instruir ele ali naquela hora, orientar, ensinar, mas não tem algo físico.
Então, a percepção de não ter algo físico para o cérebro da gente lá internamente, ela é muito diferente. Então, a venda por impulso, ela não é uma boa sacada para serviços, porque a gente precisa que esse cara volte. E se ele comprou naquela hora no impulso e ele se arrependeu no segundo momento, ele não está olhando para nada ali na frente dele, nem sei que seja uma coisa que ele vai usar como peso de porta. Ele está olhando para algo que foi, pô, fui lá, fiz uma coisa, não gostei e tenho que voltar lá de novo. Quero meu dinheiro de volta. Então não funciona, não é uma boa estratégia, não caiam nessa pegadinha, não entrem nessa de fazer promoção por causa disso, porque o serviço, o cérebro olha para uma sensação de um jeito diferente que ele olha para uma coisa física. Tá? Começamos por aí. Quando a gente vai falar sobre vender serviço, agora, né, o que vai funcionar de maneira mais eficiente é, primeiro, muita clareza e verdade naquilo que você tem para oferecer. O que eu quero dizer com isso? Super programas de emagrecimento rápido, que a gente sabe que depende mais do que o cara faz fora do que o que o cara faz aqui com a gente. Velocidades de evolução fora da média. Olha, o próximo verão dá para baixar 20 quilos e tudo mais. Que ainda que você tenha conseguido com um aluno, para 99 não vai acontecer. Então, essas situações, assim, que elas são ou não existem, ou são raras. Eu dependo de um cara violentamente envolvido com o meu programa, já de natureza, que ele vai chegar aqui de primeiro dia para frente, então em agosto, e em 4 meses eu vou botar esse cara num super shake. Não é comum isso, não é a maioria. Essas situações aqui, elas não podem fazer parte de uma venda regular de serviço, porque são poucos os caras que vão atingir isso. E tão pouco, a gente deve usar como marketing esses extremos que conseguiram isso. Então, eu tenho um aluno ali que conseguiu, em 3 meses, baixar 6 quilos e ganhar 7 de massa muscular e tudo mais, né? Porque o cara é um loucão, faz tudo, se mata no treino, faz a série peidando para acabar e, come certinho em casa, suplementa, dorme. E, cara, olha o que é possível. É possível. É como chegar para você e falar assim, é possível pegar um carro e andar 400 quilômetros por hora com esse carro. Eu falo, pô, é possível com qual carro? Com uma Fórmula 1, um Fórmula Indy, é possível, é um carro, né? Agora, o carro que eu tenho aqui para vender para você, ele, com sorte, ele vai andar uns 120, 130 e tudo mais. Então, não adianta pegar um extremo e mostrar, olha aqui como essa Ferrari, ela é violenta e tudo mais. Mas o cara vai ser essa Ferrari? Então, assim, os extremos, os super resultados e tudo mais, que alguns alunos nossos acontecem, eu falo alguns porque eu sei, você sabe, eu tive, você tem, você tem um aluno que vem, que está acima do peso, que ele está gordinho hoje, que daqui a 6 meses ele vai estar gordinho ainda, ele 6 meses atrás ele estava gordinho ainda, mas ele vem. Você tem esse aluno que, pô, não baixa, não é todo aluno seu que, pô, todos os meus alunos baixaram o peso, todos os meus alunos são fortes, todos os meus alunos estão definidos. Tem um que baixa, tem outro que baixa um pouquinho, tem outro que baixa nada, tem outro que baixa muito. E tem um cara, o cara gosta de treinar com você e ele vem ali e nem sempre ele está, puta, baixando gordura, aumentando a massa muscular. Então a gente tem esse tipo de aluno ali. E, na verdade, a maior parte do mercado que não é atendida é esse tipo. É esse que não vai ter esse tanto resultado físico aparente e tudo mais, de um jeito importante, que ele consegue se comparar com os outros. Só que, em vez de a gente fazer esse marketing para esse foco, a gente faz o marketing da Ferrari. E aí o que acontece quando você faz o marketing da Ferrari? Se o cara não é uma Ferrari e ele anda a 120 por hora, ele acreditar que ele vai andar a 400 e ele chega depois de um ano e está andando a 123, é uma sensação de frustração violenta para o cérebro do cara. Então é mais fácil a gente fazer o caminho contrário, né? A gente fazer o caminho que, olha, estamos vendendo, botar um carro que está andando a 50, fazer esse carro andar a 90 agora. Por quê? Porque esse cara chegar no 100, pô, ele está no lucro, ele já se sente acima da média. Se eu faço que assim, olha, todo mundo vai andar a 130, e os caras, um que estava a 60 chega a 90, que já é um puta ganho, ele se sente um fracassado. Então, entender essa lógica mental e entender como eu coloco isso para personalidade diferente é super importante. Os caras da venda começaram com isso, principalmente com o produto, criaram essa metodologia lá que eles chamavam de DISC. A gente teve acesso no Brasil, eu falo a gente porque na época que a primeira vez que quem trouxe isso para o Brasil foi um cara chamado Almeri. Se vocês não conhecem o Almeri, sigam ele, porque é um cara que desse mercado comercial ali, ele é um cara muito bom nisso. Algumas coisas eu gosto, outras coisas eu não gosto, mas ele é um cara muito bom, é um amigo meu e tal. Concordo com muita coisa que ele fala ali, ele é um cara super de vendas e tal. Ele foi um dos primeiros caras que trouxe isso para o Brasil. Foi lá para fora, encontrou esses caras falando de vendas lá, trouxe para cá o material, e aí eu acabei tendo acesso a isso, porque na época a gente já era amigo, trabalhávamos juntos dentro da Biorritmo, e o Almeres trouxe esse material, mas ele não manjava de inglês e tal, e o material estava todo em inglês, ele jogou na minha mão para traduzir para ele.
Então a gente foram os primeiros a ter acesso a isso, e a gente fala, meu, isso aqui é uma puta ideia, mas pusemos para rodar na parte de vendas da academia. O que aconteceu ali? Um boom, né? Porque o cara chegava, Almeris, depois eu escrevo aqui para vocês, Almeris, Almeris Armiliato, sigam ele lá, pode falar que foi eu que mandei seguir também. E super cara bacana, tremendo palestrante, é legal de ver o estilo dele de palestrante, é um estilo mais agressivo assim, mas é um cara comercial, né? Comercial é bem disso, mas ele é da nossa área, da educação física, mas nessa parte comercial ele é fera. E aí pegamos essa estratégia desse DISC aí, desse método de 4 pessoas, de classificados em grupo, treinamos a recepção da academia para fazer venda, e, cara, de pronto, as vendas subiram quase 50%, os fechamentos de plano, quando a galera começou a utilizar essa estratégia. Meu, do nada, assim, treinou os caras, meu, da semana seguinte para frente, de cada 10 que fechava 5, passou de cada 10 fechar 7, 8. Ou seja, era um negócio completamente fora, meu, esse negócio tem muito a ver. Começou a vender academia e tudo mais, por quê? Porque o cara chegava e ele tinha, cada um desses grupos tem determinadas características, a gente ensinava o pessoal que estava vendendo a ler o cara, e aí quando a gente fala ler o cara, ler a roupa, o olhar, o jeito de caminhar, o que ele presta atenção ou não, o que você fala que ele abre o olho, que ele mexe a boca, o que ele faz sim com a cabeça, faz não com a cabeça, um monte de perguntas estratégicas que quando ele responde para isso significa algumas coisas, um cenário todo desse, para pessoas diferentes. Os caras começaram a identificar melhor, foram evoluindo e tal, e pô, vendia muito mais. Aconteceu um problema, né? Porque esse cara lá vem na academia, ele era atendido de maneira tão qualificada, que era tão pro jeito dele, que o cara ali sabia especializar tão pro jeito dele, que ele se encantava e por isso ele comprava mais. Fala, cara, eu nunca tinha ouvido desse jeito. Pô, que legal, você falou as coisas que eu queria ouvir, era isso que eu estava imaginando, e comprava. Só que aí ele saía da venda, começar o programa, ia treinar e tal, e o pessoal da parte técnica, os professores, estagiários, tudo mais, coordenadores, tal, na parte técnica, não manjavam dessa questão aí. E o que aconteceu? O cara se encantava, achava que ele estava na ilha da fantasia, lá na recepção da academia, comprava, quando ele ia para o treinamento, aluno é aluno, preciso ver se ele tem dor nas costas, se ele quer emagrecer gordura, e esse é o mesmo treino. E aí, cara, o cara se decepcionava muito com o produto. Então a gente melhorou vendas e não teve uma melhora de retenção. Continuamos com o mesmo problema. Vendia, mas perdia. Vendia, mas perdia. Porque o cara não estava aplicando isso. Então aí o segundo passo que ele falou, cara, a gente treinar o pessoal do técnico com o mesmo modelo. E aí ele falou assim, vamos testar para ver o que funciona, né? A gente consegue fazer adaptações nos estilos de treino, por personalidade, não só mais por fisiologia, por psicologia, não por fisiologia apenas. E começamos a treinar isso, bolar algumas estratégias e tal, e percebemos que isso melhorou a atenção ao cliente por personalidade, melhorou a retenção, mas não no mesmo nível que tinha melhorado na parte de vendas da recepção. E aí o que a gente começou a pensar, cara, a gente não sabe muito bem esse caminho. Nessa época eu fui fazer minha especialização lá fora em psicologia, e aí a gente, como trabalho de fechamento do curso, a gente pegou essa metodologia e fez uma metodologia aplicada a serviço de atividade física. Identificação de grupos de personalidade das pessoas, o que a gente consegue mexer de variáveis ali, e aí a gente criou uma metodologia que é essa seção na tela, que ela chama Person. Person em inglês é a palavra pessoa, mas a gente utilizou esse nome aí, porque o nome de cada uma das personalidades era uma dessas iniciais da palavra person. Um método dividido em 6 personalidades, diferente do DISC ali, que era para vendas de produtos e tal, que era em 4 pessoas, em 4 grandes grupos. A gente fez um método dividido em 6, porque a gente encontrou algumas características que não batiam de jeito nenhum com aquele método, e que falava só exclusivamente voltado para serviço de atividade física. Como é que eu vendo para atividade física, como é que eu prescrevo o treinamento para atividade física, como é que eu identifico pessoas e quais características importam da personalidade delas para a parte de treinamento. E é isso que a gente vai aprender agora. Como funciona essa metodologia, porque a ideia é de vocês pegarem essa ferramenta, testarem. Primeiro eu falo para vocês, antes de vocês testarem com seus clientes, e a gente já vou provocar vocês para fazer esse exercício aqui junto com a gente, entender como funciona isso com você, com as pessoas da sua família, com seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas próximas, e depois você levar isso para as questões do treinamento dos clientes, tá? É importante vocês entenderem que qualquer metodologia de personalidade ou de treinamento e tudo mais, é aquilo que eu falei no início, né? Tem um grosso que se encaixa 100% ali dentro e tem uma parte disso que se encaixa razoavelmente bem ali dentro. Então, não é matemático, né?
ou você é ou você não é. Você tem determinados comportamentos que replicam essas características, algumas exceções, nessa situação ou naquela, talvez não, e está tudo certo, é assim mesmo. Algumas pessoas são de um jeito, outras pessoas são do outro. Então, esse método Person, ele é baseado exatamente nisso, né? Da gente entender como é que a gente lê um cliente, né, sem a gente fazer perguntas tão diretas. A gente tem uma ferramenta para fazer isso? Tem uma ferramenta para fazer isso. Só que o que acontece com essa ferramenta? A gente quis uma ferramenta, e eu sou bem sincero sobre a ferramenta. Quando eu vou chegar para uma pessoa para trazer e questionar ela sobre dados comportamentais dela, a gente tem uma interferência muito grande quando a gente coloca isso como assunto para a pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa tem alguns comportamentos ou algumas situações ou reações que socialmente talvez não sejam as mais legais ou as mais aceitas ou as mais compreensíveis. E se eu vou tocar nesses pontos diretamente falando sobre eles com essa pessoa, por mais que ela tenha aquele comportamento ali, vários deles que ela sabe que não são tão socialmente ok ter, ela mascara eles na hora de fazer o questionamento. Ela fala, você é uma pessoa que tem reações explosivas? Ela fala, não, eu não. Por quê, porra? Né? Mas ela tem aquela reação explosiva. Mas ela não gosta de falar que ela tem aquela reação explosiva. Então, às vezes ela fala, não, é muito difícil que eu tenha. Você sabe que aquilo é regularmente. Então, tem a ferramenta que a gente pode ir lá e usar e testar isso? Tem. Ela funciona, mas ela é menos precisa do que se a gente tiver um bom profissional treinado avaliando os diversos comportamentos e características e aí fazendo essa identificação de maneira mais eficiente, tá bom? Então, assim, quando vocês forem fazer, né, e eu vou ensinar como é que a gente vai fazer isso dessa maneira mais informal e tudo mais, tem que ter esse cuidado de entender que alguns momentos as pessoas, dependendo do nível de interação que você tiver, elas também vão mascarar isso. Quando for muito formal falar sobre o tema, elas vão mascarar mais. Mas mesmo se ela perceber que você está querendo informação do perfil emocional dela, todo mundo tem um pouco de cuidado em se abrir 100% emocionalmente para você identificar aquilo. Então, vai ter algumas coisinhas que você vai tentar ler ali que talvez não sejam exatamente aquele perfil que você está falando, não porque não são, mas porque talvez aquela pessoa tenha mascarado aquilo naquela hora. Mas não importa. O que importa é a gente tentar identificar a essência da pessoa. E aí a gente dividiu elas em 6 grupos, com 6 essências, né? Vou ensinar quais são elas para você agora. E sempre trabalha com aquela pessoa dentro da essência dela, ainda que eu não conheça as exceções. Eu trabalhando na essência, a chance de eu acertar aquilo ali é 90%, de eu acertar o comportamento dela. Claro que eu tenho uma chance de errar aquilo ali, mas 90% das vezes, se eu descobrir a essência dela, como ela é na maioria das vezes, mesmo nas exceções, se puxa para o lado normal dela, ela ainda aceita. Se eu vou por um caminho completamente contrário à essência dela, invariavelmente ela nega aquilo ali, tá? Vamos ser mais claro aqui para frente para a gente entender isso e para ficar mais fácil para vocês analisar essa história toda. Duas questões, né? Aqui a gente tem os 6 perfis da palavra person. Se vocês olharem as iniciais aí de cima para baixo, vocês vão ver exatamente a palavra person com as maiúsculas escrito aqui. Ele está em inglês, porque essa pós-graduação a gente fez nos Estados Unidos, mas toda a explicação está em português aqui, mas o nome das palavras, elas estão aqui em inglês, porque em inglês tem sentido a palavra person. Popular, que é um cara que gosta de estar no foco de atenção. Entertainment, é o cara que... entertainment quer dizer diversão em inglês, não entretenimento. É o cara que gosta de boas sensações, ele gosta de se divertir mais do que qualquer coisa e tudo mais. Vou detalhar depois melhor, tá? Rapid é o cara que é veloz, que é mais sério. Security é o cara que é mais tímido, mais medroso. Owner é o cara que é mais mandão, que se acha um pouco no meio da história toda, e Numbers é o cara dos detalhes, né? São esses 6 tipos de personalidade. Vou dividir em 2 blocos esse módulo aqui. Primeiro, como é que a gente identifica essas pessoas sem estar fazendo perguntas diretas sobre a personalidade, observando, avaliando comportamentos, roupa, olhares, detalhes, perguntas que fazem e tudo mais. Então, esse primeiro bloco vai ensinar vocês a identificarem os 6 tipos de pessoa. E no segundo bloco, eu vou dar algumas dicas de como a gente aplica isso na atividade física, no treinamento. Tá? Quando eu estiver falando sobre identificação, vocês vão entender um pouquinho mais a lógica de venda, de relação e tudo mais. Quando a gente estiver falando no segundo bloco sobre os exemplos, vocês vão entender mais sobre que diferença faz isso na hora de escolher exercícios de treinamento, tá bom? Outro detalhe muito importante antes da gente passar para a parte de explicação. A gente tem 2 cenários de comportamento de personalidade. Um que a gente chama de cenário familiar, ou cenário pessoal. O que é isso? Eu, na minha casa, com os meus amigos e tudo mais, com as pessoas que eu tenho intimidade,
eu vou ser, na maioria das vezes, do jeito que é a minha personalidade mesmo, e eu estou me lixando pro resto. Os outros que me aceitam, porque são minha família, meus amigos e tudo mais, se não me aceitam, eu não quero nem saber. Então, quando a gente está num ambiente pessoal, é muito mais natural que a pessoa seja ela mais verdadeira, que coloque a personalidade dela sem muitas limitações ou restrições, ou sem mascarar muito. Com os amigos, com a família, com o marido, com a esposa, com o companheiro, com os filhos e tudo mais, ali aparece, aflora mais a personalidade da pessoa natural. Quando a gente vai para o ambiente profissional, dentro das empresas, dos locais de trabalho, as pessoas, em geral, elas dão uma mascarada naquela personalidade dela. Por quê? Porque tem algumas relações ali que, se a personalidade dela estiver à flor da pele do jeito que ela é, aquilo pode gerar alguma situação inconveniente ou de risco no trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de falar alto e tudo mais, e o chefe dela é bem quietão, assim, se ela chega e fala muito alto com o chefe vai dar umas cortadas nela, e isso é ruim para o crescimento da carreira dela, para a percepção do trabalho dela, do chefe e tudo mais. Então, invariavelmente, às vezes, uma pessoa que tem esse comportamento no ambiente profissional, ela mascara porque ela quer manter aquela relação social de trabalho ali funcionando. No ambiente pessoal, não. Né? No ambiente pessoal, ela vai ser folgada. Quando eu estou me relacionando com outra pessoa que está num ambiente pessoal também, por exemplo, eu com o meu irmão, com a minha esposa, ela está no ambiente pessoal dela, eu no meu pessoal aqui, ela vai ser folgada do jeito dela, vou ser folgada do meu jeito, e a gente vai se moldando aqui dentro, né? Os dois estão no mesmo nível. Quando eu estou no ambiente profissional e eu estou me relacionando com uma outra pessoa também no ambiente profissional, eu com o meu chefe, eu com o meu parceiro, eu com o meu funcionário e tudo mais, eu também tenho as minhas limitações do que eu posso falar, o que eu não posso, ele também sabe disso, e os dois também se adaptam. Então, está tudo certo quando os dois estão no mesmo cenário. O grande problema nosso é que quando a gente está trabalhando com os nossos clientes num cenário onde nós estamos no cenário profissional, a gente está vendendo, está sendo profissional ali, e eles estão num cenário pessoal. Eles não estão trabalhando naquela hora, eles estão no momento de cuidar da saúde dele, de cuidar da vida dele, de falar das coisas dele. Então, existe uma diferença nessa relação. Eu estou no profissional e ele está no pessoal. Quando estavam os dois no pessoal, os dois fazem tudo o que são do seu jeito e tudo mais folgadões, e vão se acomodando. Os dois no profissional, a mesma coisa. Quando um está no pessoal e o outro no profissional, esse aqui tem que ter espaço e se sentir à vontade para se expandir e para ser exatamente o folgado, entre aspas, do jeito dele, ser a personalidade dele aparecer no máximo possível. E nós, o que temos que fazer? Nós estamos no profissional. A gente, com um outro que está se expandindo, a gente tem que ser o que, entre aspas, se encolhe ou que se molda muito mais do que o outro. Por quê? Porque eu sou o que está vendendo, eu sou o que está trabalhando, e o outro é o que está consumindo. Então, na relação com o teu companheiro de academia, teu outro professor, o teu chefe, tudo mais, os dois se seguram ali, se moldam. Quando você está com o seu cliente, você vai se moldar muito mais ao jeito dele, se você quer um melhor sucesso, uma melhor satisfação, um melhor bem-estar do cara emocional ali naquela sessão, você é o que se molda tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Se o cara é do outro partido, se o cara é petista e eu sou Bolsonaro, vamos fazer o Bolsa Família se expandir e pronto, entendeu? Se o cara é Bolsonaro e eu sou PT, vamos liberar o revólver para todo mundo e não importa. Nessa hora, entende? Porque eu quero o emocional dele funcionando a full, ele gostar de estar aqui, ativar mais intensamente, se sentir mais à vontade, porque o meu objetivo não é mudar a política dele, nem o time de futebol dele. Meu objetivo é fazer ele treinar bem, com vontade, repetidas vezes, gostar do que está fazendo, me pagar bem também, de preferência caro não, né? De preferência alto o valor, porque caro é quando uma coisa não vale, né? Valor alto é outra coisa, o cara paga alto porque vale alto. Então, a história toda é profissional com pessoal, a responsabilidade é 100% nossa de se moldar para o mental do cara se expandir o máximo possível e ele gostar de estar na melhor hora do dia dele. Eu falo sempre isso assim, né? Vendam nos discursos de vocês, quando vocês forem conversar com os alunos, que vocês vão proporcionar a melhor hora da semana com o cara. Você fala assim, você vai ter a melhor hora da semana comigo. Você vai ter um momento da semana onde nada interfere na sua vida. Você vai vir aqui para curtir, estar aqui e junto a gente vai fazer exercício. Não vendam só o exercício. Vendam assim, eu vou te fazer você curtir muito estar aqui dentro, gostar de ser a melhor hora. A gente vai treinar, você vai aprender e eu vou entender a sua lógica, eu vou fazer você gostar disso aqui, porque se você gostar, você vai querer vir mais vezes e a gente vai chegar no seu objetivo. Vendam isso. É muito interessante se você colocar isso, o cara fala, não tinha pensado nessa hora. E aí, o que acontece quando você provoca o cara a pensar nisso? Ele está no trabalho dele e ele está pensando lá, puta, eu tenho que ir para academia. Ele não está pensando, eu tenho que ir treinar.
Ele está pensando, eu tenho que ir para a minha hora da semana. Foda-se o trabalho, perdão, foda-se o trabalho, a família, o trânsito, aquela hora é a minha. Eu vou lá para dar risada, para falar minhas merdas. Venda esse conceito pro cara, porque o cara gosta dessa ideia. Aí ele pensa em sair do trabalho dele ou da casa para ir para academia, não para ir para fazer um supino ou para estar com a melhor hora da semana dele. É uma super dica essa, tá? Então vamos lá. Identificar, tá? Aí, para vocês identificarem também, façam um exercício. Eu vou provocar vocês assim. Faça o exercício de... o exercício para você mesmo, né? Eu vou falar as características ali. Tenta se identificar com algum dos 6. Obviamente que não é 100% comum, né? Mas você fala, eu sou mais desse jeito aqui. Essa é a sua essência, né? Eu sou desse jeito, mas isso aqui eu não gosto. Tá tudo bem, normal. Vai ter várias pessoas que são assim. Mas a maioria das coisas que eu falei ali, esse aqui parece mais comigo. Ótimo, identifica você, pensa nessas coisas que eu falei para as pessoas aí da sua casa, seus amigos, parentes, e começa a pensar nisso para os seus alunos. Como é que você vai, qual deles tem determinadas características? Que aí na sequência a gente vai falar sobre os treinos. Começando aqui, vamos falar primeiro sobre o popular. O popular é um cara que gosta de ser o centro de atenção. Ele gosta de chamar a atenção, é um cara que ele fala alto, que ele põe roupa colorida, que você está na sala de musculação aqui no cantinho e tal, e a porta de entrada da sala lá daquele lado, ele te vê lá daquele lado, e de longe ele fala, e aí, Cris, tudo bem? Ele não está falando porque ele quer me cumprimentar, ele vai chegar do meu lado para cumprimentar. Mas ele fala de longe, porque quando ele fala mais alto de longe, todo mundo olha para ele, e ele se sente bem quando ele está sendo olhado. O popular, ele precisa de audiência. Ele é uma pessoa que gosta de estar onde tem gente, é uma pessoa que gosta de ser visualizado, ele põe as roupas coloridas porque chama atenção, ele põe roupa extravagante porque chama atenção, ele compra o carro colorido porque chama atenção, ele fala mais alto porque pessoas olham para ele, e aí é um ponto super importante sobre personalidades, né? Você pode até não gostar de determinados comportamentos, e você achar que o outro comportamento te irrita, mas ninguém se comporta assim porque só quer irritar os outros. As pessoas têm determinados comportamentos porque elas se sentem bem tendo aquele comportamento. Gera sensações positivas para ela ter determinados comportamentos. Ele fala alto porque quando olham para ele, ele gosta de ser visto. Então, o popular é esse, ele gosta de ser visto, ele gosta de falar, ele gosta de estar com gente, eles são criativos, eles falam de longe, falam mais alto, e aí, qual que é a minha dica? Vai prestando atenção no comportamento do cara, porque se você é o cara que gera os comportamentos que ele gosta e não ele, ele gosta muito de estar com você. Então, esse meu aluno que me cumprimenta lá quando eu estou no fundo da sala, ele chegou agora, e aí, Cris, cheguei, hein? Se eu não, se saco que ele é o popular e tal, e eu vejo ele chegando, e eu estou aqui no canto da sala e falo, mas olha quem está chegando ali, meu melhor aluno e tudo mais. E o cara fala, já cresce o peito e já olha para os lados e vê todo mundo olhando para ele e fala, sou eu, que estou chegando aqui. Então, se você é o cara que gera as sensações da personalidade dele, a sensação que ele tem quando ele está perto de você é muito positiva. É muito positiva. Você bota o cara em atenção, você bota o cara em foco. É super importante sacar e ser o gerador. É o seu cara que provoca aquela, ainda que você não seja daquele tipo. O que é mais fácil, assim, né? Quando a gente, se você vai olhar, principalmente academias que só tem personal, ou salas só de personal training, onde tem um aluno com um professor, invariavelmente você vai olhar e você vai ver que a maioria, não todos, a maioria dos alunos tem um perfil, um jeito e tal, meio parecido com o jeito do professor. A maioria dos alunos. O professor que é mais quietão, tem uns alunos mais quietão, o professor que é mais falante, tem outro aluno que é mais falante, a maioria, assim. Por quê? Que naturalmente as pessoas buscam pessoas que têm jeitos parecidos, que são características iguais. Olha, eu não gosto de gente que se veste mostrando muito, então o cara não fica perto de gente que se veste mostrando muito, ele gosta de gente que se veste mais discreto. Então é natural a gente procurar isso. Então, o que é isso? É uma personalidade caçando um espelho ali de outras personalidades que vão fazer ela se sentir mais à vontade. Essa aqui está do meu jeito, não me incomoda essas coisas aqui, porque a pessoa pensa comigo. Então, é natural que os alunos procurem professores que tenham a mesma característica, meio que natural. Não é o tempo inteiro, mas é meio natural. Para a gente também, você tem a sua personalidade, e é mais fácil você lidar com um aluno que tem um perfil mais parecido com o seu, que tem um perfil muito diferente do seu. Obviamente, a gente lida com todo mundo, mas é muito mais fácil com o cara que é mais ou menos do seu jeitão, pensa mais ou menos as mesmas coisas. É assim que a gente faz na vida, né? Quem são seus amigos, quem é a pessoa que você escolhe para casar, para morar, para ser companheira e tudo mais. Aquela que tem valores parecidos, jeitos parecidos. Aquela história do, os opostos se atraem até a página 2, né?
Porque enquanto a paixão cega, os opostos se atraem. Quando começa a ter atritos porque são muito diferentes, nenhum sobrevive, porque bate de frente o tempo todo, né? Enquanto tem outra coisa que suplanta isso, que apaga isso, vai fundo. Agora, chega uma hora que o estresse, o revés, pensar o contrário o tempo inteiro, isso é cansativo. Então, é mais fácil para a gente estar com os caras que estão parecidos com a gente. Qual que é a sacada? Se eu tenho 6 tipos de pessoa e eu gosto de vender só para um tipo de pessoa, eu estou já cortando mais de 20, 80% do mercado. Então, assim, eu tenho 83% do mercado está fora, porque eu tenho 17% da população que tem característica igual a minha. As outras têm características diferentes. Qual que é a sacada do bom profissional? Entender todas, saber se comportar com todas, e aí eu tenho 100% do mercado para atender. Eu mesmo que eu não seja o que fala, eu sei falar alto um momento ali que eu estou trabalhando, na minha vida pessoal eu não vou falar. Mas naquela hora que eu estou trabalhando, eu sei subir meu tom de voz para falar com aquele cara, porque eu sei que eu vou gerar uma experiência positiva para ele. E aí, eu mesmo não sendo um popular, eu atendo um popular como se eu fosse um outro popular. E aí isso chama a atenção daquele cara, e não necessariamente eu preciso aparecer o tempo inteiro, mas preciso gerar algumas situações para ele aparecer. Então eu domino aquela personalidade e eu faço aquela situação acontecer. Ah, não, eu gosto de falar bastante, tudo mais, mas tem um aluno que é bem quietinho aqui agora, e nessa hora eu sei lidar com isso, seguro minha voz, falo mais baixo, levo ele mais pro cantinho, então mesmo eu querendo estar falando com a galera toda, entendeu? Naquela hora, por quê? Porque eu preciso gerar uma situação confortável para esse cliente, né? E o popular é isso. Ele vai estar com roupas coloridas, ele é um cara que é ciumento, o popular. O popular é ciumento, porque ele está lá na sala treinando, ele chega lá, ei, Cris, tá, cumprimenta, fala com todo mundo, não. Aí ele está lá na sala, chega um outro popular. O popular chega lá na ponta da sala, ei, Cris, cheguei e tudo mais. Aí ele olha para esse cara, cara folgado, o que ele está falando alto assim? Cara folgado, o que ele está pensando? Ele não gosta do outro popular. Por quê? Porque o outro popular vai dividir a atenção dele. Então, ele precisa ser o centro de atenção. Então, já vai pensando nas dicas aí. Fala, cara, esse cara tem que estar, não pode estar junto com outro cara que fale muito e tal, ele tem que estar no lugar onde ele tem audiência. Ele, na segunda-feira, o dia de treino dele é treinar peito. Por quê? Porque tem que ter um monte de gente em volta. Por quê? Porque tá todo mundo treinando peito. Eu falo peito, né? Segunda-feira é dia mundial do peito, né? Então, segunda-feira popular, ele tem que treinar peito, porque ele vai querer estar com os outros caras, ele vai estar querendo revezando aparelho. Já estou dando dica da segunda parte, né? Mas ele vai estar no lugar onde tem audiência. Ele vai olhar para os 2 restaurantes na rua que tem 2 horas de fila de espera e o outro que está vazio, ele vai para a fila de espera. Ele não quer, você não está no vazio por quê? Está vazio porque é ruim. Né? Então, ele tem esse pensamento, né? Ele é o cara que é especialista em todos os assuntos, popular. O que é especialista em todos os assuntos? Se você falar de um assunto A, ele tem uma história melhor que a sua para contar. Se você falar do assunto B, ele tem outra história melhor para contar. Você fala, eu comprei um tênis aqui novo, da ASICS, ele vai falar assim, pô, legal, tá. Mas da próxima vez que você for comprar tênis, fala comigo. Tem uma loja, cara, que o cara é o melhor preço e ele tem um modelo que nem a ASICS lançou, mas ele já tem ali, ele vai contar uma história melhor que a sua o tempo inteiro. Olha, pô, tô pensando em viajar para um hotel, não sei o que lá, queria ficar num hotel bom. Então, pergunta para o popular isso. Ele vai adorar que você pergunte isso, porque ele é o cara que quer ter atenção. Ele fala, eu conheço o melhor hotel para você ficar. Ó, tem inclusive telefone, você vai ligar para falar com esse cara aqui. Esse hotel tem uma banheira de hidromassagem na sacada do hotel. Ele tem história melhor que a sua para contar o tempo todo. Ele é contador de história popular. Inclusive pior, né? Você fala, puta, me desculpa trazer um pouquinho aqui, eu estava vindo aqui, o cara caiu de moto aqui na rua, um acidente, fez um trânsito, não consegui estacionar o carro. Ele fala, acidente de moto? Ah, você não viu o acidente que eu vi, cara? Tá vindo para cá, o cara caiu na moto, viu um carro, passou por cima, a ambulância veio salvar, derrapou, capotou. O helicóptero veio salvar a ambulância e, caiu o helicóptero. Ele vai contar uma história pior que a sua. Né? Ele quer mais, ele quer aparecer. Então, se você sabe que o seu aluno é um popular, já chega preparando umas historinhas mais ou menos ali para ele, para dar corda para ele começar a falar e contar as histórias dele. E ele vai se sentir muito confortável com isso. Se sentir mais confortável, gosta mais de estar ali, vem mais vezes, treina mais intenso, ativa mais o músculo e tudo mais. Tá? Popular conhece todo mundo, ele fala com o manobrista, ele fala com a tiazinha da limpeza, ele fala com o porteiro, ele fala com o dono da academia, ele fala com o presidente da Petrobras, ele fala com todo mundo. Por quê? Porque ele precisa ter interação. Precisa ter interação. E ele precisa ser o centro de atenção. Ele vai falar para você que ele é o melhor amigo do Elon Musk. Ele nunca nem viu o Elon Musk, mas ele viu uma vez um vídeo do Elon Musk e ele quer contar para você que ele sabe tudo sobre o Elon Musk. Não importa quem seja, ele é um cara que gosta de aparecer. É muito fácil de identificar um popular. É muito fácil. Pensa aí nos seus alunos que são populares, que gostam de estar para lá e para cá, que gostam de falar, aparecer, e aí você já tem que ser o cara que vai gerar as situações para ele. Tudo bem? O segundo, que nos diz que eles classificavam tudo meio junto, né?
que é o que aqui a gente chama de... Eu falo pelas iniciais, né? O P, o P é um popular, o E, que é o entertainment, o E, que é um segundo tipo. No disco, eles classificavam como se ele fosse um popular. E, na verdade, ele não é um popular. O E é um cara que ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de sensações positivas, mas ele não quer ser o centro da atenção. É aquele cara que está sempre de bom humor, ele é sempre otimista. Então, você está andando na rua, é uma pessoa que sorri o tempo inteiro. Você está andando na rua, na calçada, vai cruzar com uma pessoa do outro lado. Se você olhar, se é um E que está vindo ali, ele vai olhar na sua cara, ele vai estar, você vai olhar para ele vai estar olhando para você, ele vai dar um sorriso, vai querer te cumprimentar. Pô, tudo bem? Você nunca viu, nem sabe quem é, nunca mais vai ver, mas ele vai te cumprimentar. Porque o E, ele precisa de interação, ele quer interagir com pessoas, ele gosta de estar perto, ele é um cara que não gosta de rotinas. Esse aqui é o clássico aluno das aulas de ginástica. Ele gosta de estar nas aulas que não são quadradinhas, que cada dia é de um jeito, que tem um monte de gente junto, ele gosta de estar em grupos. Ele tem muita dificuldade com musculação, do jeito tradicional, que é quadradinho, sempre igual, 3 séries, 10 movimentos, 40 segundos, tal. Rotina para ele é muito ruim, porque causa poucas emoções. Ele precisa de emoções. A palavra para o E é emoções. Se ele tiver muitas emoções, ele gosta de estar junto. Se não tiver, ele não gosta. Ele é muito positivo, ele é um topa tudo. O que você falar para um E, ele topa fazer. Você fala assim, meu, tá chovendo hoje, vamos correr na chuva? Ele, vamos lá, vai ser legal. Fala, como é que tá o país? Fala, pô, tá meio difícil. Ele, mas daqui a pouco passa, né? E aí, sua família tá bem? Minha mãe morreu. Pessoas morrem, vamos em frente. Ele não tem tempo ruim, ele tá sorrindo o tempo inteiro, ele é simpático, ele gosta de toque. Ele é aquela pessoa que você vai cumprimentar, tem uma pessoa que você cumprimenta, você dá a mão para a pessoa, olá, boa tarde, tudo bem, tal. O E não, o E vai lá e quer dar um abraço, dar um beijo, dar aquele apertinho de mão, tapinha nas costas, fala tocando, tudo mais. Ele gosta de contato, né? O E a gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes o contato que para um E é natural, para alguém que está vendo o contato, ele é excessivo. Você sabe que para aquele aluno seu o contato é bom, mas talvez no lugar onde você esteja, alguém vê você tendo muito contato com uma determinada pessoa ali, alguma pessoa pode pensar algo ruim. Então, na nossa área, a gente já tem uma imagem não muito boa em relação às questões físicas e tal, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas o E gosta do contato, ele gosta que se alongue ele no final, que você faça um relaxamento, que você solte a musculatura e tudo mais, ele gosta desses contatos. Né? É bem fácil também de entender. Ele não quer aparecer, ele não fala alto, mas ele quer estar sempre com gente, ele está sempre sorrindo, ele é sempre positivo, sempre topa tudo. Vamos em frente, vamos tentar, vai dar certo, vamos funcionar e tudo mais. Não tem problema com ele, tá? Mas é diferente do outro. O outro quer aparecer. O popular é nitidamente um cara que ele chama atenção pelas cores, pela voz, pelo tom, pelo lugar onde ele se posiciona. Mas se chegar para um popular e falar assim, ali na outra sala tem uma máquina nova que quase ninguém está utilizando, mas ela é excelente. Vamos treinar lá e falar, para quê? Não tem ninguém lá. A mente dele falando para ele assim, não tem ninguém ali, o que eu vou fazer ali naquela sala, né? Ele não quer estar ali. Se for todo mundo para aquela sala, ele quer estar lá naquela sala. Não importa o que seja, ele vai querer estar naquela sala. Então, ele se movimenta muito por um lugar onde ele pode ser centro de atenção. O E quer ser o normal, né? Ele quer estar junto com todos, mas ele quer sorrir, ele quer... Sabe quando os amigos se juntam para ir na balada, tem um amigo que vai, que ele fica na dele, que ele dá risada, ele pega a cervejinha dele e fica lá dançando e tal. Nem interage muito com a galera, assim, só fica vendo todo mundo, sorri, abraça um, abraça o outro tal. Pode ser, às vezes, até um cara que é um pouco tímido também, mas ele gosta de ver, ele tá junto, de ser parte. Ele não perde nada. Você fala assim, vai ter uma excursão para a gente caminhar 700 quilômetros numa ladeira para pagar uma promessa. Ele, que legal, vamos lá. Esse é o E, tá? O popular, mico, ele não quer. Assim, ele só quer ir lá se ele for, eu vou ser o líder da negócio. Esse é o popular. O terceiro, o papulão. Não, tá certo. O terceiro é o rápido. O rápido é o oposto do E. O rápido é o cara que nunca sorri. É o cara que está o tempo inteiro com a cara séria. Você olha para ele, a cara dele está séria. Não é que ele está bravo, mas ele está sério. Em geral, é um cara que não perde tempo, um cara que pensa em muitas coisas simultaneamente. Os grandes executivos têm essa característica. Né? Por que um cara tem essa característica quando é um grande executivo? Na verdade, ele chega para ser executivo porque ele tem essa característica. É um cara que consegue fazer muitas coisas simultaneamente, ele não gosta de perder tempo, e como ele está o tempo inteiro pensando em várias coisas simultaneamente, a expressão dele fica meio séria. Uma hora ele pensa numa coisa alegre, outra hora ele pensa numa coisa triste, outra hora ele pensa numa coisa tensa e tudo mais, e ele expressa pouco, porque fica variando muito o que ele está pensando ali dentro, por serem muitas informações.
Então, o rápido é aquele cara que anda mais sério, que ele fala curto, ele não fala longo, ele dificilmente, depois que ele te conhece e tudo mais, ele fica falando por favor e obrigado. Na cabeça dele, são coisas que, se ele falar assim, ó, traz um copo d'água para mim, na cabeça dele, falar por favor é desnecessário, porque ele já entende que quando ele pediu um copo d'água, já era um favor que ele estava pedindo e ele já está pedindo esse favor. E se eu entrego o copo d'água na mão dele, na cabeça dele, ele já te disse obrigado, mesmo que ele não tenha dito. Então, ele não quer perder tempo. Ele, como ele tem muita coisa para pensar, ele corta tudo que ele acha supérfluo. Tudo que fala assim, puta, para quê? Vou ficar falando 50 vezes, por favor, boa tarde, meu senhor, tudo mais. É aquele cara que manda um e-mail que ele nem põe um boa tarde, tudo bem? Eu sou tal pessoa, gostaria de uma informação assim. Ele manda um e-mail assim, quanto custa para treinar aí? É esse cara. Ele chega no balcão da academia, ele já sabe o que ele quer saber o preço. Ele viu a academia nova, passou ali na rua e tal, deixa eu ver quanto custa. Ele chega lá, tudo bem, tudo bem. Quanto custa para treinar aqui? Aí a recepção da academia não está treinada para isso, ela fala, que bom que você veio, mas antes de falar o preço, deixa eu te mostrar nossas academias para você ver como ela é legal, os equipamentos que a gente tem e tal. Nessa hora, o rápido pensa assim, será que essa imbecil não entendeu que eu perguntei um número, eu só quero saber o preço? Ele pensa que quando as pessoas não agem na velocidade dele, não dão só a informação que ele quer, o mental dele pensa que os outros são idiotas. Ele fala assim, esse cara é burro. Eu falei qual é o preço, eu não pedi para dar uma volta. Ela falou, não, mas aqui nós temos a área das esteiras, tem um monte de esteira, e o rápido pensa assim, será que ela acha que eu não sei como é esteira? Porra, tá me mostrando um monte de esteira, será que ela quer me dizer que essa é a área das esteiras? Eu tô vendo as esteiras. Então ele é o cara que pensa desse jeito, ele é muito lógico, né? E ele é muito direto. Então ele não gosta de perder tempo. Ele não gosta de, vamos lá, é o cara que vai te cumprimentar à distância, vai lá dar a mão e tá, nem aquela mão que, opa, como você tá, e não sei o que, não tá, como você tá, nada. E aí, beleza, beleza, tô dizendo? Rapidão, fala pouco, curto, não quer perder tempo. Ele é um cara que tá certo o tempo inteiro, mas quando ele vai falar com você alguma coisa, ele abre o olhão assim, ó, e ele é bem na sua cara. Escuta, você é personal aqui? Aí ele abre o olhão assim, aí você olha para ele, parece que o raio tá vindo, entrando na tua cabeça, assim. E ele fala, você fala, sou sim. E quanto que é para treinar com você? E ele abre de novo o olhão assim, porque o que ele faz quando ele abre o olho assim, né? Do subconsciente, assim. O cara olhou para você, meteu o olho na sua cara, abriu o olho assim, ele te acua, ele te coloca num lugar que você não consegue fugir da pergunta dele. E como ele quer resposta rápida, ele vai direto e se posiciona até num ângulo mais agudo em relação a você, assim, para entender para fazer você entender que ele quer uma resposta rápida. Então, o rápido, ele gosta de velocidade. Guarda isso, ele não gosta de enrolação. O rápido é o cara que ele chega com a cara séria, fechada, onde já tá meio brava a cara dele, assim, ele tá com algum BO, tá com estresse. A última coisa que ele quer ver é um personal trainer sorridente falando, vamos deixar isso para lá e vamos melhorar o nosso humor. Ele fica louco com isso. Ele fala, cara, eu tô putaço, eu quero resolver meu problema, eu quero pensar nele, eu não quero ficar feliz e tal. Se eu quisesse ficar feliz, eu tinha ido num show de stand-up. Ele pensa desse jeito. Então, leia o rápido e promova situações rápidas. Promova situações rápidas. Se está lá na porta da academia, o cara vai vir para comprar o preço, ele anda rápido, ele olha curto, ele não segura nem no corrimão da escada. Ele não tem medo de nada, ele vai atropelando. Olhou para o cara atropelando, já nem chega para ele assim, boa tarde, meu senhor, tudo bem? Como o senhor está? Posso te ajudar em alguma coisa? Nem fala nisso. Olha para ele e fala, ele vai olhar para assim, boa tarde, fala, boa tarde. Eu queria saber quanto custa para treinar aqui. Você quer um plano de um mês ou de um ano? Responde curto igual a ele, assim. Ele fala assim, não, como tu quer para um mês e quanto que é um ano? Olha, um ano é R$ 1.200, mas se você pagar à vista, sai 900. Agora, se você quiser por mês, é 200 por mês. Um outro lugar que que ele fosse, ele já ia pensar assim, vou entrar lá para perguntar o preço, aquela maluca lá vai falar para mim, vamos conhecer a academia, vai querer falar que tem vantagem, que tem toalha, que não sei o que, eu não quero saber nada disso, eu quero saber a porra do preço, ele está pensando desse jeito. Se você vai reagir curto com ele, ele fala, gostei dessa história toda aqui, né? Perguntei um negócio, o cara respondeu o que eu queria. E você é personal? Sou personal. E como é que é para treinar com você? Quantas vezes por semana você quer? Estou pensando em 2 ou 3. E que horário? Na hora do almoço, meio-dia. Meio-dia, tenho segunda, quarta e sexta. Se você quiser, amanhã marcamos um teste. E quanto custa? Custa R$ 90 por sessão, R$ 200 por sessão, X por sessão. Mas se você fizer um pacote comigo de 6 meses e pagar agora, te dou 10% de desconto. Podemos fazer amanhã. Olha, meu número é esse, anota aí. Pá, 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 rápido é isso. Ping-pong. Tá, 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 tá. Não, não, olha, deixa eu explicar esse exercício. Explicar esse exercício rápido é só o que interessa.
Não floreia, não fala da segurança, da máquina, não. Isso aqui é um leg press, um exercício de perna. As pessoas acham que é só para o quadríceps, não é. Faz força na frente, atrás, no glúteo, na perna toda. Excelente, seguro, a gente usa para recuperar de cirurgia. Entendeu? Bora, senta aí. Esse é o rápido. Popular, esse aqui é um exercício meu muito legal, tá aqui no meio da academia, todo mundo vai ver você fazendo, você vai botar um pesão aqui, a galera fica impressionada com o peso, que você é um cara forte, esse é o popular. O E já fala assim, olha, o E eu acho que é melhor a gente ir lá para a sala de ginástica. Tá? Sala de ginástica, a gente vai fazer uns agachamentos, tem coisa boa aqui também. Mas se você quiser fazer musculação, vou fazer uma musculação diferente com você. Como? Circuito. Uma série aqui, outra naquele outro, vamos voltar para cá, vamos voltar para lá, porque aquela tradicional você não vai continuar. O R é, vamos com um eficiente. Olha, fazer, como você só tem 2 vezes por semana, é mais interessante a gente fazer exercícios multiarticulares, que treinar vários músculos simultaneamente. O negócio de fazer isolado, para você não vai funcionar, vai perder tempo, se tem pouco tempo, não vai funcionar. Aliás, tem um treino aqui, ó, de 45 minutos, a gente faz exercícios de grandes grupos, várias articulações, resolveu o teu problema. Quer? Porra, quero agora. Bora. Contratou 1 hora de treino, acabou 45 minutos. Ó, deu 45 minutos de treino, fizemos tudo que tinha que fazer, já tá ótimo. O R fala, puta, animal, tô indo embora. Você chega pro R e fala assim, mantemos mais 15 minutos. Vamos fazer mais um pouquinho de bicicleta ali. Para quê? Contra ter musculação. Por que você quer que eu faça bicicleta? Aí você vai lá e fala assim, ó, vamos um R chegando para treinar. Ó, vamos começar aqui aquecendo, andando um pouquinho na esteira para aquecer. E por que aquecer? Eu quero treinar musculação. Não, mas ó, é importante você treinar musculação, aquecer essa musculação, melhorar a circulação, se subir um pouquinho a temperatura do corpo, a transmissão do estímulo neural para o muscular fica melhorada e tudo mais. Puta merda, o cara me deu uma explicação técnica. O R vai para a esteira contrariado. Sabe o que ele faz no outro dia? Ele fica pensando. Aí ele chega na academia e ele fala, cheguei. Aí o cara, vamos lá na esteira aquecer. Ele fala, não precisa não. Você me falou aquilo, eu vim andando, já estou aquecido, bora pro treino. O R vai querer isso, entendeu? Ele vai querer cortar as situações todas para serem mais rápidas. Depois do R, a gente tem o S. O S é o cara que é o mais lento de todos. O S é o cara que é da segurança, é o cara que precisa de cuidado, ele tem medo, ele tem um baixo repertório motor, ele não é um cara que tem um alto repertório motor, é aquele aluno que era o mais tímido da escola, menos habilidoso, muito bom na matemática, nos detalhes ali, nas contas, nos estudos, nas ciências e tudo mais, né? Mas no movimento ele não era muito bom. É um cara que tropeçava, caía, que a bola batia na canela. Então ele é um cara que não gosta de exposição, ele tem medo de se machucar, ele não olha no olho, se ele olhar no olho e ver que você está olhando para ele está se sentindo envergonhado, ele olha para baixo, ele não dá aquelas encaradas e fica encarando. Ele tem essa cara. Ele desce a escada segurando no corrimão, porque ele tem medo de se machucar. Ele olha para a academia, ele acha que é um ambiente de risco. Ele às vezes quer ir no médico para saber se ele pode fazer musculação. Ele quer um atestado, ele quer cuidado. Então ele precisa de alguém que vai acolher ele, que deixa ele ir na velocidade dele, que se você faz sugestão de aumento de carga, você deixa ele muito à vontade para ele escolher não fazer aquilo ali. Ou seja, ele é o que tem velocidade de evolução de treino mais lenta. Mas é um cara que, se você proteger ele, mostrar ele, botar ele em situações seguras, explicar com cuidado e com detalhes, ele é muito fiel, porque ele ganha a confiança de alguém que tirou o medo dele, ele não troca, ele não quer experimentar outro. Aquele aluno que ele gosta tanto do professor, o professor sai de férias, eu vou sair de férias, mas eu vou pedir para um outro professor vir me cobrir. Ele fala, não precisa, eu espero você voltar para fazer a reposição. Por quê? Porque ele confia muito nessa história de alguém que não deixa ele se machucar e que não coloca ele em situação de medo ou de exposição. Então, ele é o cara que na segunda-feira, qualquer coisa menos peito. Onde tiver menos gente de preferência, é onde esse cara quer treinar. É o que vai olhar para os 2 restaurantes, o da fila e o outro vazio, e ele, com certeza, ele vai no vazio porque tem menos gente, é mais rápido, é mais discreto. Discreto, né? A palavra para ele tem que ser discreto. Não chama ele alto do outro lado da sala, deixa ele chegar pertinho, explica. Ele olha para um leg press 45 graus, que desce de cima para baixo, assim, vê uma pessoa fazendo, a primeira coisa que ele pensa é, se for eu ali, eu tenho certeza que essa máquina vai me esmagar, que eu vou parar no hospital, que eu vou morrer, porque aquele peso em cima de mim e tudo mais. Ele é o cara que tem medo das situações. Então, o S você tem que ir pelo outro lado. Explica, o leg press é excelente, é seguro, muito seguro, é excelente, mas ele não sabe que atrás tem uma trava, que o peso que faz ali, por ser 45 graus, é só um percentual do peso que você coloca, que às vezes é mais leve do que o próprio peso corporal dele. Ele é um cara que, se você aumentar 1 quilinho ali no negócio, ele já sente que está cansando, você sabe que quase não está fazendo diferença, mas ele sente.
porque ele quer ir devagar. Então, é um cara que você precisa ter esse cuidado. Ele é mais tímido, ele é mais inseguro, é o cara que chega ali na frente da academia, ele olha para os lados e tal, fala assim, eu queria conhecer aqui a academia, saber o preço, como funciona e tudo mais. Aí ele precisa de alguém que fale baixinho, que nem ele, que fale assim, ah, que bom que você veio aqui. A gente é uma academia que é muito preocupada com a saúde. Inclusive, a gente também é tão preocupado com a saúde que a gente, nos nossos equipamentos, a gente faz manutenção preventiva. Sabe que nunca quebrou um equipamento na mão de um aluno aqui? Por quê? Porque a gente cuida dos nossos alunos com muito carinho, muito cuidado. Antes de mais nada, né, fazer exercício tem que ser positivo, é para as pessoas ficarem saudáveis. Então, elas não podem se machucar aqui dentro. Falou isso com o S já apaixonou. Né? Falou, vamos conhecer a academia? Como você está? Com um pouquinho de tempo aí? Então, vamos lá. Essa aqui é a área das esteiras. Ele, é a área das esteiras. Tá vendo as esteiras ali? O R ia olhar e falar, meu, idiota, estou vendo as esteiras. O S fala, que bom, né? Tem várias esteiras aqui, né? Todo mundo está vendo, né? Cada um vai entender de um jeito. O S vai entender, ali, ó, você está vendo que tem as bicicletas? É a área das bicicletas. Ele, é a área das bicicletas. Mas de verdade, ele está gostando de ouvir que é a área das bicicletas, entendeu? Tá vendo que é a área da bicicleta. Qualquer um ia falar, não precisa explicar. Mas o cara gosta de entender de explicação, de cuidado de detalhe. Depois do S vem o mais difícil de lidar, que é o O. O owner, a palavra em inglês é dono, né? É o cara que gosta de mandar, né? É o cara que pensa que tudo é feito para ele, que é o que ele quer, o que ele pensa, o que importa para ele, importa mais do que qualquer outra coisa. A gente está numa sala, estou numa sala de aula aqui, dando aula para vocês, presencialmente, tal, a gente liga o ar-condicionado, bota lá, 20 graus, tá bom, né? Tá bom, vocês estão confortáveis aí? Não, tá bom, Cris, não precisa esfriar, nem esquentar mais, tá boa, a temperatura tá ótima. Aí um atrasado veio correndo na rua, porque ele queria fazer o Cooper dele, chega lá suado, ele entra na sala e fala, nossa, como essa sala tá quente, vou esfriar esse ar aqui. Ele não quer saber dos outros na sala, mas ele não tá fazendo isso para prejudicar os outros na sala. Ele está fazendo isso porque para ele interessa estar mais frio a sala, porque ele chegou suado, então ele quer que a coisa seja feita para ele. O O gosta de exclusividade. O O gosta de estar na fila VIP para entrar no avião. O O gosta da mesa reservada para ele no restaurante. O O gosta que você chegue para ele e fale assim, meu aluno, tem um exercício aqui que eu não... Você pode até fazer, tá? Mas para esse aluno você fala, tem um exercício aqui que eu não faço com quase nenhum aluno, porque o cara precisa ser craque para fazer esse exercício. Mas com você eu me sinto muita vontade para fazer. Vamos fazer esse leg press 45 aqui. Você faz com todo mundo, mas se você falar para o O que é dele aquele exercício, que ele é melhor naquele exercício, pronto, ele adota aquele negócio ali e vira o exercício dele, né? O leg press. Todo mundo faz, mas aí ele acha que é dele agora porque você colocou como algo que ele faz melhor do que os outros e tudo mais. Então o O gosta dessas exclusividades. Ele gosta de ser VIP na história toda. E ele tem uma característica que é o que faz ele ser o mais difícil. Quando você vai ser um coach ali, você vai sugerir algumas coisas para o cara, então, por exemplo, eu quero fazer um exercício, qual o melhor exercício para o glúteo, galera? Agachamento ou 4 apoios? Aí todo mundo vai falar, pô, agachamento, não sei o quê, né? Biomecanicamente, se a gente tentar gerar as mesmas intensidades nos dois, no agachamento invariavelmente vai ser gerar mais ativações e tudo mais, se a gente conseguir gerar as mesmas intensidades. O problema é que no outro a gente não consegue gerar as mesmas intensidades, né? Então, a gente tem um exercício ali que é um 4 apoios, que você não consegue gerar o mesmo esforço pela forma de apoiar, o ângulo que tem que fazer, as ativações musculares em relação à coluna e quadril, você não consegue fazer a mesma intensidade que o outro. Mas, como você não consegue fazer intensidade em termos de carga, você consegue fazer intensidade em termos de volume. Então, você pode compensar isso com mais tempo. Mas, de fim, em teoria, a preferência seria para fazer um agachamento. E quando você vai ser um coach, você vai explicar os dois exercícios para deixar ele escolher. Você pode ser tendencioso na explicação. O que você não pode, como coach, é não dar uma opção. Então, se eu tenho ali 2 exercícios para o cara fazer para o glúteo, agachamento ou 4 apoios, como coach, eu posso oferecer os 2 para o cara e eu posso explicar de um jeito tendencioso a fazer o cara pensar que o agachamento é mais interessante. Então, meu aluno, olha, a gente vai fazer um exercício para glúteo agora, temos 2 opções para a gente iniciar. O agachamento é um exercício incrível, ele é multiarticular, vários músculos trabalhando, então tem um trabalho de coordenação muito importante, seu cérebro trabalha de maneira muito eficiente nesse exercício, sendo super ativado. É um exercício que, como trabalha vários grupos musculares, tem um alto grau de consumo de energia, então o metabolismo vai consumir muita energia durante essa execução. Ele, no pós-treino, como são vários grupos que
fizeram força e foram estressados aqui, há um disparo de testosterona muito interessante, porque muito músculo com volume grande fez força, então a recuperação vai demandar muita testosterona, essa testosterona cai na circulação, vai trabalhar na recuperação localizada, mas vai ajudar na recuperação do corpo todo, porque está circulando, e no dia anterior você treinou o peito, também auxilia no processo de recuperação de outros músculos. É um super exercício e vai ter um alto grau de trabalho do glúteo, porque tem membros muito interessantes para serem feitos e ativa muito o glúteo. E a gente tem uma segunda opção, estou explicando para o meu aluno, e tem uma segunda opção, que é o 4 apoios. A gente faz de maneira isolada, ali no colchonete, uma perna depois da outra, uma caneleira e tudo mais, e a gente faz mais movimento do que carga, porque dá para compensar desse jeito. Qual você prefere? Bom, nitidamente, eu peguei o agachamento, falei que o agachamento traz o amor em 7 dias, cura a unha encravada, e não sei o que, falei um monte do agachamento pro cara. E eu ofereci um outro e falei muito menos do outro exercício. E, em geral, os alunos que ouvem falando desse jeito, eles falam, pô, parece que tem mais vantagem para esse lado aqui, eu tenho uma tendência para ir para esse lado, a menos que, por exemplo, seja um S ali que tem medo de fazer aquilo ali, fala, putz, parece legal, mas estou com um pouco de medo. Por medo, ele pode ser que ele decida um outro exercício mais simples. Invariavelmente, o que você enfatizar para ser o exercício melhor, ele vai decidir ao contrário. Ele é o cara que é do contra. E é o cara que, se você falar A, ele vai falar B, e se você falar B, ele vai falar A. Porque o O tem uma necessidade emocional de ser o cara que dá a palavra final. E de ficar claro que é ele que manda. Então, ele adora esse sistema de que sejam feitas perguntas para ele, e ele gosta de ser o cara que decide. Se você for tendencioso para um lado, ele vai para o outro. Se você for tendencioso para o outro, ele vai para um. Então, eu posso chegar lá e falar, olha, tenho 2 exercícios para fazer para o glúteo. Agachamento e 4 apoios. Se eu fizer desse jeito que eu falei, invariavelmente ele vai pedir 4 apoios. Mas a gente é inteligente, né? E aí a gente tem o que a gente chama do reverso da psicologia. Eu posso chegar para o O, e eu quero ser tendencioso, porque eu gostaria que meu aluno fizesse agachamento, eu acho que vai ser importante para ele, por uma linha minha de trabalho, enfim, a sua, né? Se você quiser. Fala, temos 2 exercícios para fazer para o glúteo, a gente tem um agachamento, que você faz aqui com a barra nas costas, sobe e desce, tem um bom trabalho e tudo mais, e às vezes é meio perigoso, você pode cair e tudo mais, mas você tem o 4 apoios. O 4 apoios, você faz uma perna de cada vez, bem concentrado, isolado, a gente faz mais movimentos, você vai sentir seu glúteo fritando no colchonete, descansa deitadinho ali, depois você faz o outro, só gasta energia com aquele músculo e tudo mais. Qual você prefere? O O vai olhar e falar assim, pensando nisso tudo que você falou aí, eu quero fazer agachamento. Porque ele quer dar a palavra final. Então, ser seu coach não significa que eu não tem nenhum direcionamento de caminho. Tem direcionamento de caminho, né? Mas você deixa o cara participar do processo de direcionamento. Você inclui ele no processo de direcionamento. Você deixa ele tomar decisões ali dentro. E, invariavelmente, você pode usar algumas estratégias para o cara caminhar para um lado ou para o outro, para ele simplesmente não querer fazer coisas completamente aleatórias. O O é esse cara, que ele é o do contra. Então, por isso é meio difícil de lidar. Tem que bolar algumas estratégias para fazer essas coisas acontecerem meio exclusivas, deixando a opinião dele prevalecer sobre a sua, sem você se traumatizar com isso, né? Que aí tem treinador que fala, não. Ou o outro chega lá para você, eu queria fazer aquele exercício ali, o treinador fala, não, hoje não quero que você faça esse exercício, eu não gosto. Tudo bem se você achar que for um risco ou qualquer coisa assim. Mas um outro tá pedindo para você, cara, leve ele lá. Nem que você baixe a carga para ele fazer, só se movimentar e tudo mais. Se não tem. E qual que é o limite de fazer o que o cara quer? Sempre guardem isso, né? Eu sou muito a favor da gente ouvir o cliente. Você vai no restaurante e você quer comer bife mal passado, se o garçom fala para você, eu não acho que você deve comer mal passado, você manda o garçom uma merda, fala, traz a porra do bife mal passado, que eu gosto de carne vermelha. O cara traz bem passado, você fala, eu não como sola de sapato. Ao contrário, é a mesma coisa. O garçom escola ali, mas eu acho que carne mais cozida é melhor porque não tem vermes para você. Fala, é uma merda, o problema é meu. É a mesma coisa na academia. Eu quero fazer algumas coisas ali dentro e dentro do limite de segurança técnica. O que é limite de segurança técnica? Porra, um cara não tem habilidade para fazer um abdominal apoiado de ponta cabeça, abdominal morcego. Porra, não tem, ele não tem força na perna, a gente não tem máquina para isso, mas o cara viu a blogueira fazendo, ele quer repetir aquilo ali. Não vai fazer. Sinto muito. Não vai fazer. Por quê? Porque é o limite de segurança. O risco que você tem de se machucar ali, ele é alto e eu não coloco meus alunos em risco. Se eu sentir que você tem capacidade técnica, física, motora de fazer isso aqui e a gente tem máquina segura para fazer isso, nenhum problema. Deixa o cara fazer. Ele gosta, queria experimentar aquele ali, eu vi alguém fazendo, vamos lá, não tem porquê, não tem que... A gente tem um pouco de medo, né, de fazer,
Mas eu vi isso aqui alguém fazendo ali no Instagram e eu queria experimentar, porque eu acho que funciona. Vamos lá fazer. Mas era uma blogueira falando, não importa que era blogueira falando. Se ela fez alguém ter vontade de fazer exercício, eu agradeço a blogueira que ela falou para vir para cá. Vou explicar para a pessoa qual é aquele exercício. Posso fazer ela experimentar sobre o meu monitoramento. Posso pegar e botar ela experimentar um outro que eu acho melhor aí do lado e fazer ela gostar mais do outro do que desse. Mas deixa o aluno vir aqui e querer experimentar um pouco. Não tem problema. Isso não é a gente diminuir o nosso conhecimento. Alguém estimulou esse cara a buscar o movimento. Se buscou porque estava com 20 milhões de seguidores na rede social e tudo mais. O cara fez um gatilho para a gente. Agora eu pego esse gatilho e moldo ele. Agora eu falo, não, eu não vou fazer porque eu acho que ela é uma blogueira que não estudou e não. Eu também acho. Mas o teu aluno pediu. Mas vamos dar um passo para frente, né? Porque senão a gente se rebaixa para baixo da blogueira. Vamos fazer o contrário. Ela fala, pô, ela falou isso. Você já experimentou esse exercício? Não. Tem uma máquina aqui que dá para você experimentar. Vamos lá experimentar. Ó, você vai ter que fazer muita força aqui com a perna para você se apoiar desse jeito, e tem que tomar esse cuidado. Se você não tomar esse cuidado, esse exercício tem um risco. Tá a fim de experimentar esse? Eu estou aqui para te ajudar e tudo mais, mas eu preferiria jogar um pouco mais para frente. Se você quiser experimentar agora, estamos aqui. Se você achar que tecnicamente dá para fazer. Mas eu também tenho uma alternativa que talvez não tenha experimentado, ela não tenha te mostrado lá, porque você é fã dela, você gosta dela. Deixa eu te experimentar essa outra aqui, ó. Qual é a vantagem disso aqui? Você não vai fazer essa força, você não vai correr esse risco, você não vai ter essa... e você vai ter um trabalho melhor, mais aumentado, mais ativação do que o outro. Vamos experimentar isso aqui também. Ele, porra, você tem razão. Então tá. Usa ela e ganha dela, galera. Usa o que a mulher tá falando ali e ganha dela no conhecimento técnico. E se você não tem capacidade de ganhar no conhecimento técnico de uma blogueira, sinto muito, você tá com um problema. Ela consegue convencer o cara só falando abobrinha, e a gente com conhecimento científico não consegue convencer o cara. Ótimo, faz ele experimentar, mostra todos os detalhes técnicos, e se ela botou um exercício que é bacana e que é bom e que é ativamente, qual que é o problema de a gente falar, não, esse exercício é bom. Ela só não sabe tudo que ela está falando, mas eu posso te ensinar esse exercício de um jeito muito melhor do que ela, e não é porque ela falou que é um exercício ruim. Então, a gente tem que ter menos ego ali nessa história toda, e ser mais inteligente e usar essas iscas que os caras jogam pra gente. Então, o outro é esse cuidado, e o último é o N. O N é o cara dos números, é o cara do detalhe. É o cara que. Não fala para mim que você não fez isso que eu vou falar agora. Assim, todo mundo fez e eu já fiz também. Você estava ali com o aluno e o aluno ia fazer 10 movimentos, você estava ali junto com ele, fazendo supino ali sentado na máquina e tal, chest press e tal. Aí você estava contando lá para ver quantos movimentos ia fazer. 6, 7. De repente você deu uma olhada para o lado, quando você voltou, você esqueceu em que número estava a série. Fala para mim que você nunca esqueceu a contagem da série ali com o aluno. Dá uma risadinha aí se você não conseguir. Pô, todo mundo já esqueceu um dia. Você estava ali com o aluno contando e você fala, puta, perdi. Não sei se é 7 ou se é 8 agora. Aí você dá aquele miguezinho, né? Deu 10. Fala que você nunca deu esse miguezinho. Acho que deu 10. Aí sabe o que o N fala para você? Que ele estava na 9? Ele fala, falta uma, professor. Que o N conta tudo que é número, todas as séries, o tempo, o descanso, o dia da semana. Se você falar para um N ali, ó, a gente vai começar com o treino na nossa semana e a gente vai treinar durante 8 semanas. Na 8ª semana, ele chega lá para você e fala, professor, hoje é dia que vai trocar o treino, né? Nem você lembrava que você não tinha escrito, você só falou pro cara lá atrás. Mas na 8ª semana, o N vai chegar e falar para você, hoje é dia de trocar o treino. Você fala, puta, nem lembrava disso, fudeu. E o N é esse. O N é aquele cara que você vai botar ele para fazer rosca Scott, e na máquina. O Scott na máquina, eu pulei, aquele bíceps curl que eles chamam, né? O Scott que você apoia o braço, tem a maquininha que você puxa aqui assim. O Scott mesmo é a livre, né? O Scott na máquina a gente chama de curl, mas enfim, não importa o nome. Aí você vai ajustar o banco. O banco tem os numerozinhos ali embaixo, né? Do degrau do banco que você põe mais alto, mais baixo e tal. Aí o N usa lá, ele sabe que a altura do banco dele é 4,5, que o meio é 0,2 milímetros de diferença, aqui assim. A gente senta lá, se tá no 4, tá no 4,5, meu, ajustei aqui, vai sair do mesmo jeito. O N não sai. Você botou, o número dele é 4,5, e você botou o banco no 4, ele não viu, ele senta na máquina e fala, tá meio estranho isso aqui. Ele presta atenção em cada detalhe. Ele olha embaixo, é por causa disso. O banco vai lá e tá o banco aqui assim, ó, aí ele faz assim com o banco. Agora ele senta na máquina. Nossa, agora tá bem melhor. Por quê? Porque ele gosta do detalhe. É o cara que se você vai vender para ele um plano, você vai chegar para ele e vai falar assim, olha, para treinar personal comigo, eu cobro R$200 uma sessão, mas se você fechar um pacote de 3 meses, vai sair uma média de 150 por sessão, mas você paga à vista 3 meses. Aí ele faz a conta. Puta,
3 meses, você pegar esse dinheiro e aplicar na poupança 0,5%, me daria isso daqui, isso daí dá uma diferença de R$ 80. Ah, eu acho que eu vou pagar parcelado, que compensa mais. Ele conta. É o cara que gosta de assistir na televisão o treino da Fórmula 1 no sábado, que é a tomada de tempo. Aí tá lá a tomada de tempo, Lewis Hamilton, 1 minuto, 33 segundos, 422 milésimos. Verstappen, 1 minuto, 33 segundos, 424 milésimos. Cara, que animal, velho, 2 milésimos. Ele gosta desses detalhes, dos números. Esse, de todos os 6 tipos, é o que gosta de fazer avaliação física. Ele gosta de saber o percentual de gordura, ele gosta de um gráfico, ele gosta de uma planilha, ele gosta de saber que ele estava com 23,42% e na próxima ele estava com 23,36%, que não dá nem para perceber a diferença, mas ele acha que ele melhorou muito, porque baixou 0,03% no percentual de gordura. Então ele gosta dos detalhes. Se ele gosta dos detalhes, a gente vai explicar, colocar e detalhar o treino dele. E aí agora a gente vai falar um pouquinho das características de cada um. Já falei algumas, né? Já dei uma adiantada nessa parte, misturando ali com a primeira. Mas, vamos lá. Para o popular, treino com exposição. Para ter exposição tem que ter gente. Bota ele nos lugares que não tem gente, bota para fazer abdominal no meio do corredor da academia, onde está todo mundo passando, porque todo mundo vai passar em volta dele, vai olhar para ele e falar, você está aqui? Ele, eu estou aqui, e você, está tudo bem? Ele quer interação, põe treino com exposição. Ele gosta de treinos funcionais, que são diferentes dos outros, ele gosta de coisa que aparece. Então, crie situações onde ele apareça. Use feedbacks que valorizam a execução. Então, está fazendo mais uma série, você fala, vamos mais uma, mais uma, mais uma! Aumenta o tom de voz, porque aí o cara vê você falando alto, as pessoas olham para ele e porra, muito bom esse exercício aqui, né? Por quê? Porque, na verdade, se você falou alto, as pessoas olharam para ele. Fez rosca sentado ali, solta o peso aí na última. Pá, cai, todo mundo olha para ele, barulho, ele fala, eu adoro fazer esse exercício, né? Porque pega o bíceps. Não é porque pega o bíceps, é porque ele taca o peso no chão, a galera olha para ele quando ele tacou o peso no chão. Óbvio, não vai tacar num peso que vai quebrar, né? Mas onde ele pode tacar, cria a situação de exposição. Qualquer situação que for de exposição para o cara, onde ele estiver ali, você estiver envolvendo, fazendo ele aparecer, apresenta ele para os outros e tal, onde você fizer esse cara aparecer, você manda ele fazer o que você quiser que ele vai fazer. Ele nem liga muito pro treino, às vezes ele nem sabe direito qual que é o treino que ele está fazendo, porque ele está tão preocupado com o ambiente que ele nem está prestando atenção naquilo, desde que o treino promova o que ele quer fazer. Essa história de ele aparecer. Pode ser o músculo que você quiser, na ordem que você quiser, desde que promova o que ele quer se sentir ali dentro. Essa é a dica do E. Do P. O E, a dica é treinos dinâmicos, nada de rotinas. Variações. Musculação, se for circuitada. Como circuitada? Faz 3 nesse, 3 nesse, 3... Não precisa nem ser 3 nesse. Pode ser uma série no chest press reto, uma série no supino reto e outra série no crossover reto. E você fez 3 séries retas pro cara ali na frente. Ele, mas Cris, mas não era melhor se ele fizesse 3, era melhor para todos, menos pro E. Se ele fizer 3 na mesma máquina e contar todas do mesmo jeito até 10, você mata o cara, ele enche o saco daquilo. E como que faz na próxima? Na próxima semana você inverte a porra toda e faz ao contrário e muda o músculo. Não repete série com ele. Treina o músculo. O que vamos treinar? Vamos treinar peito. Com que exercício? Pode ser qualquer um. Monta uma estratégia, não precisa ser 4 no mesmo aparelho. Pode ser no meu aparelho, por exemplo, vamos fazer uma série aqui de supino, eu vou botar uma carga um pouco mais baixa e a gente vai fazer um movimento curto mais atrás, no ângulo mais difícil, mas vai ficar curtinho lá atrás. Depois, na segunda, eu vou fazer uma carga mais alta e você vai fazer no ângulo mais fácil, em cima. E depois, na terceira, a gente vai fazer uma carga intermediária e você vai fazer um movimento completo. Puta, ele vai gostar. Aí você variou o treino. Hoje a gente não vai fazer o treino contando por repetição, mas vai fazer o treino marcado por tempo. Por que por tempo? Porque por tempo você vai fadigar de um jeito diferente. Quanto tempo? Não interessa. Eu que vou controlar o tempo, uma hora eu vou fazer um pouco mais, outra um pouco menos, e eu vou te guiando. Ele, legal esse treino. Aí ele vai gostar de musculação. Se não, joga ele para aula coletiva. Cria situação divertida, faz ele dar risada, toca, faz piada com ele durante o treino e tudo mais. Ele precisa de diversão. Se você criou diversão, ele vai curtir o seu treino. R. Treino rápido, só fala o necessário, propõe treino curto, não fala para um R, vamos fazer 5 minutos de aquecimento, não fala para um R, no final vamos fazer um alongamento e um relaxamento, o cara quer ir embora, entendeu? Se você é um coach, você terminou o treino antes, tem aluno que se você chega e falar para o cara assim, o treino é de 1 hora, e você termina o treino com 45 minutos, ele fala, acabou antes, eu paguei por 1 hora, você está me dando treino de 45, o cara reclama que está faltando exercício, né? Aí a gente sabe disso e a gente vai lá e fala, acabamos aqui, vamos fazer mais um abdominal aqui para... Você pode fazer isso, né?
Mas um treinador fala, vamos fazer mais um abdominal, senta ali e faz. Um coach. Meu aluno, podemos fazer mais um abdominal aqui no final para completar um pouquinho o tempo do treino. Você quer fazer? Isso é coach. Sim ou não? Ele tem alternativa para responder, sim ou não? O que um R responde? Acabou o treino? 45? Fazendo abdominal? Para quê? Não, não quero. Bom, já falou, já tinha programado, fiz o programado, não quero fazer uma mais. Vamos imaginar que um R chegou no fim do treino e puta, ele tem que esperar o seu aluno seguinte, porque ele combinou de conversar com o cara e tudo mais, e falta 15 minutos para acabar a aula. O meu aluno R, temos 15 minutos aqui, eu sei que você está esperando o aluno, quer fazer um exercício aqui, sim ou não? Ele, tá bom, vai, não estou fazendo nada aqui, vamos ocupar esse tempo aí, podemos fazer mais um sim. Tá bom, então vamos lá, temos duas opções. E aí você fala, pô, eu quero fazer, não fiz abdominal oblíquo com o cara essa semana, eu quero fazer abdominal oblíquo. Meu aluno, podemos fazer um exercício aqui que chama abdominal oblíquo. Você faz 15 de um lado, 15 do outro, deitado no chão, cruzando, não sei o que, não, nós vamos trabalhar esse abdominal oblíquo. Ou podemos sentar na máquina e fazer o abdominal reto. O que o R escolhe? Reto ou oblíquo? Fala para mim. Reto, porque é mais rápido. Reto porque é mais rápido. Exatamente, Larissa. Porque é reto porque é mais rápido. Ele vai escolher mais rápido. Puta, que droga. O cara nunca vai fazer oblíquo. Vai, se a gente for inteligente. Meu aluno, temos duas opções de exercício. Fazer o abdominal oblíquo aqui no solo, fazer o abdominal oblíquo aqui na máquina. Qual que você prefere? Aí o cara, puta, tem que fazer 15 de cada lado, né? Vamos na máquina ali, que eu não preciso ir lá buscar o colchonete aqui. Ele vai, de algum jeito, entender como ele faz para o negócio ficar mais rápido, entendeu? O R escolhe por velocidade. Ele quer eficiência e velocidade. Ele não quer perder tempo. Então, lembra disso, tá? Sem aquecimento. Qual que é o aquecimento do R? Senta na máquina, carga baixa, faz uma série de 20 aí. Pá, 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 pá. Programa de treinamento do R. Vamos começar com um programa para melhorar a sua resistência muscular. Séries de 20. Série de 20 para o R é aquecimento. É uma só. R gosta de treinar menos de 10. Série de 8 ele adora. Se você fizer treino de força com ele de 6, ele vai amar. Ele não quer fazer série de 20 movimentos. Ficar lá, ele fala, não acaba mais esse negócio. Vai para o lado do velocidade com ele, que você vai ter mais sucesso com ele. Ele é o cara que é mais sério e tudo mais. Vai falando com ele de maneira séria. Pergunta coisa de trabalho, ele gosta de coisa de trabalho. Ele vai te responder curto e grosso. Se ele tiver no dia que ele está estressado, às vezes ele nem quer responder. Ele quer atender o telefone no meio da aula. Por quê? Porque ele faz 1000 coisas simultaneamente. Aí tem o professor que fala, na minha aula ninguém atende telefone. Opa, cuidado com um R em relação a isso, porque se um R sabe que na sua aula não atende telefone, e ele está esperando um contrato de 10 milhões para fechar e assinar, e depende de uma ligação, ele não vai na aula. Ele manda a saúde para o saco e vai fazer o contrato dele de 10 milhões. Então, professor, saiba que, olha, pode atender o telefone na aula? Tá? Deixa o cara atender, a aula é dele. Se ele vai perder um pedaço do treino, ele sabe que ele perdeu um pedaço do treino, o treino é dele. Fala, ó, né, se você precisa atender, a gente vai deixar de treinar e tudo mais. O R é aquele cara que, na verdade, vai querer fazer abdominal falando no telefone. Aqui, ó. Pode fazer? Pode, se não está interferindo no movimento. Agora, pode botar o telefone aqui assim e fazer tríceps? E não, né? Segurança técnica é o limite do que pode fazer ou não. S. O S é os exercícios que são seguros. A explicação detalhada, a voz baixa. O S, em geral, ele usa branco, preto ou cinza. Não põe ele em situação de exposição. Ele é tímido, ele é quieto, ele é na dele, ele vai conversar com você baixinho. Quando ele ganha intimidade, ele se vincula com você, que nem pai com filho, entendeu? É super de confiança. Assim. Mas ele precisa desse cuidado, que você proteja ele. Aí ele vai chegar, você sabe que ele está fazendo uma série, que ele está fazendo até 10, ele não está indo até a falha. Um S não vai até a falha. Um S ele vai treinar ali em 70%, 80% da capacidade dele, ou seja, as mudanças morfológicas do músculo do S, elas são poucas e lentas. É muito difícil um S ter vontade de pegar aquela cargona que coloca ele numa situação de desconforto físico e emocional, risco de cair, tá? É muito difícil que um S faça isso. A maioria não vai para isso. Então, não se preocupe com isso. Vai explicando, vai ensinando, dando detalhe para ele. Ele vai evoluir, ele sai de treinar de 20% para chegar a 60%, 70%, 80% de capacidade máxima, se ele estiver confiante naquilo que você está ensinando para ele. Mas é muito difícil que ele vá muito além disso. Então, não se preocupe e nem foque muito em vamos medir os seus resultados. Putz, não vai muito para essa linha, não. Mas, cara, você lembra que você tinha dificuldade de fazer exercício? Se hoje você gosta, você não falta aqui na aula, para ele isso é uma vitória.
Para o O, já expliquei bastante, né? Provoca, faz as situações reversas para ele, pense no exercício exclusivo para o cara, ou situações exclusivas para ele que você pode criar ali dentro do ambiente de treino. Fala assim, pessoal, você chegou aqui agora, eu sei que você gosta desse ar um pouquinho mais frio, né? Deixa eu ir ali atrás que eu vou mexer no ar. Você às vezes nem consegue mexer no ar, mas só de você tomar a atitude de você falar para ele que você fez uma coisa que é para ele, independente dos outros, ele já vai gostar. Na escolha dos exercícios, ele também faz de tudo. Esse aqui não tem problema de tudo, só que ele gosta de fazer o que ele decide. Então, cria um caminho onde você coloca ali provocações para lá e para cá, que ele decide o caminho dele, mas que está dentro da sua lógica de rotina de evolução de treino. E o cara dos números, detalhe e planejamento. Planilha, volume de treino. Meu aluno, N. Hoje eu programei para a gente fazer 4 exercícios de peitoral. Em cada exercício a gente vai fazer 4 séries. Em cada série a gente vai ter mais ou menos 10 movimentos. Isso vai dar uma média de 160 movimentos para o peitoral. Então, a gente vai fazer 160 movimentos para o peitoral hoje. Depois a gente vai fazer um outro músculo, mas vamos começar com o peitoral. E 160, ele fez todas essas contas, viu? 4 vezes 10 vezes 4, deu 160 repetições. E ele vai fazer uma série, ó. Falta 127, 128, 129, 130, falta só 10. Ele conta as séries, né? Vamos dar um intervalo de 45 segundos. Se você tiver um reloginho daquele que apita o intervalo de 45 segundos, ele adora isso, porque ele vai fazer no tempo que você falar pro cara. No relógio, ó, acabou a série, eu aperto aqui, meu relógio vai apitar. Não esquece de apertar. Se você esquecer de apertar, ele... Putz, esqueci de apertar ele. Porra, que droga. Se você perdeu, você tá contando a série com um N ali, você esqueceu, perdeu a série, que nem a gente deu um exemplo ali, puta, agora eu não sei se é. Não fala o número, não deixa que ele vai parar na hora certa. Ele tá contando a série dele. Se você falar para ele fazer 10, ele vai fazer 10. Se ele aguentar fazer 11, ele não vai fazer 11. Por quê? Porque você falou para ele fazer 10. Então é o cara, ele não gosta daquele assim, ó, vamos até a fadiga. Puta, para isso pro N é a morte. Ele, como assim até a fadiga? Quando que é a fadiga? Quando que eu paro, quando que eu não paro? Ele gosta de objetivo, gosta de ser direto. Entendeu? Então tem que ter isso, tem que ter tudo controlado, tem que ter as cargas certinhas que ele faz. Tem que marcar isso no seu aplicativo ali, para não variar isso aí ao longo do tempo. Depois, quando a gente fala no módulo de treinamento, a gente fala sobre como isso pode interferir negativamente na história toda. Tá? Mas isso é outro dia para a gente conversar mais 4 horas sem parar aqui. Então, para o N, vai nos detalhes e no planejamento, mostra a planilha, mostra a frequência dele ao longo do tempo, fala assim, olha, nesse ano aqui a gente tinha 104 sessões programadas, você veio em 92 dessas sessões, isso representa 93%, 88% da sua frequência aqui, tá excelente, foi o melhor da minha turma, você é o cara que tem mais regular aqui no treinamento, ele gosta desses detalhes, tá? Ele detesta aulas coletivas. O N detesta aulas coletivas. Sabe por quê? Porque a aula coletiva ela é meio aleatória. Então, aí, se você é professor de coletiva, eu falei do Miguel dos caras da musculação, eu falo do Miguel dos caras da coletiva. O cara da coletiva tá lá, vamos lá, e levanta a perna aqui, 3 vezes, 4, e 5, e 6, e 10. Aê, tá tudo muito bem? Gostando? Tô vendo aí no fundo. Aí ele volta, já fez mais 6 movimentos, ele fala, e 9, e 10. Fala, pô, tava no 8, fiz mais 6, tá no 9? O N pensa nisso, ele percebe isso. Aí você fez para uma perna 8, para outra você fez 9, e o N fala, pô, esse professor aí tá louco, o cara tá contando errado, eu tô fazendo uma perna mais movimentos do que a outra. O N conta. Então ele não gosta de coisas aleatórias. Ele precisa de precisão de detalhe. Se montou coisa que vamos ver até onde dá, não faz com ele. É tudo objetivo. Botou a série ali que faz 10, você sentiu que aumenta a carga. E por que você está aumentando a carga? Porque se você aguenta fazer 10 e não deu nem uma tremidinha, significa que você aguenta um pouco mais. Bota ali para ele sentir a tremidinha. Aí ele vai fazer a série, fez 10, ele não sentiu tremidinha, ele fala, eu acho que dá mais, porque você deu uma referência, mas ele vai fazer 10. Ele não gosta disso. Se não cansou no final, faz mais. Ele, mais quantas? Se você não falar mais quantas, ele não gosta disso. Aí você perde o cara. E aí, né, para a gente concluir, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você pode dar um print, ou depois você pega o material lá na plataforma da WTC, pega essa tabelinha aqui, ó, vai lá no seu celular, tira aquela foto de fundo de tela do seu pet, do seu namorado, da sua namorada, tudo mais, bota essa tabelinha lá na tela do seu celular, assim. Aí você está lá na porta da academia, e estando lá na porta da academia, vem um aluno novo entrando assim na academia, você chega andando rápido, com a cara fechada, os passos largos, com o olhão aberto, aí você pega daquela viradinha no celular assim, olha assim, ó, R, tá aqui o R, voz firme, razão, sem toque, exposição normal, feedback curto. O cara olhou o serão para você e falou assim,
Você trabalha aqui? Trabalho. Você é personal? Sou. Como funciona o personal aqui dentro? Quantas vezes por semana você quer? Não, eu pensei em 3 vezes por semana. Qual que é o seu horário? Ah, eu queria treinar na hora do almoço. Olha, eu tenho horário segunda, quarta e sexta. Para essa frequência aqui, eu vou te cobrar R$ 1.200 por mês, um mês, fechado. Entendeu? Se quiser, a gente pode começar amanhã. Como é seu nome? É Pedro. Pedro, eu sou Cristiano. Prazer. Quer anotar meu telefone? Anota aí meu telefone. Se quiser resolver agora, já deixa marcado. Se não, vai para casa e você me liga. O R amou você. Você só falou que interessava para ele, rápido, curto, deu todas as informações, resolveu. O cara resolveu aquele negócio em 30 segundos. Aí, amor. Aí você estava lá na porta da academia e tudo mais. Aí você vê aquele cara que veio andando assim, olhando para os lados, para cima, para baixo, não cara ninguém, anda devagarinho, tá vestido de cinza. E aí ele olha para baixo, desce a escada da academia, assim, da entrada, segurando no corrimão, falando um S. Vira o celular assim, ó, S. Voz baixa, razão, pouco toque, pouca exposição, cuidadoso. Ele, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria conhecer aqui a academia. Ah, que bom. Você já faz exercício? Já praticou? Está muito tempo parado? Precisa de uma fase de adaptação? Fala baixinho com o cara. Precisa de uma fase de adaptação e tal. A gente aqui é especialista em saúde. A gente primeiro cuida da saúde das pessoas, depois a gente vai pensar em resultados, aquela coisa toda louca das academias e tal. Aqui é cuidar de saúde, não se machucar, crescer na velocidade que você se sente confortável, cuidados e tudo mais. Ganhei o S. Né? Aí você tá lá na academia, chega o cara com roupa colorida, você vai lá e pá, P, empolgado, emoção, toque sim, exposição muito, exaltante e tal. E entrou na academia olhando meio por cima de tudo assim, coloridão e tudo mais, fala, olá, tudo bem, boa tarde? Você fala, boa tarde, chegou o nosso novo aluno aqui, tenho certeza que você vai se matricular aqui com a gente. Como é seu nome? André. André, ô, Cláudia, vem aqui atender o André, nosso novo aluno. Tenho certeza, nosso novo aluno. Não, não precisa nem falar, é nosso novo aluno. Apresentar, o André, nosso novo. Ganhei o cara. Nem falei de treino, nem nada disso. Não. Já vendi pro cara. Botei ele para dentro da academia. Todas essas dicas de treino para fazer o cara funcionar ali dentro. Tudo bem, não? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Bora, Larissa. Não, só confirmei que tá tudo bem. Ah, ótimo. Então, galera, é o seguinte, esse aqui é o nosso conteúdo da parte de psicologia. Todos esses materiais, não sei se vocês baixaram um do outro módulo, mas vocês podem baixar por dentro da plataforma lá, tá? Vocês só vão me dar uns diazinhos aí para eu receber a lista do pessoal da USP, isso vai para o escritório, eles vão liberar esse material também. Vocês já vão ter 2 certificados da WTPC ali para poderem baixar, e esses PowerPoints todos que eu coloquei aqui para vocês também, tá? Eu vou colocar mais um vídeo para a gente ver aqui, antes de mais nada. Mas ali na plataforma vocês conseguem baixar essa planilhinha, ou a imagem da análise SWOT, as ferramentas todas para a gente estudar um pouco mais disso. Eu sempre falo que é importante, como é muita informação num dia, 8 horas, né, ou 6 horas, não importa o que seja, assim, é muito volume de informação que a gente dá. Então, é muito difícil que tudo seja absorvido com uma única visualização da aula e tudo mais. A aula serve para você entender a lógica, mas a absorção do conteúdo ela vai acontecer quando houver repetição disso. Então, ou vocês pegam os materiais lá e revejam, façam anotações, testem algumas coisas, porque o seu cérebro só vai armazenar tudo isso quando houver essas repetições. Se não houver isso, não acontece a aprendizagem. A aprendizagem demanda repetição. 3 ou 4 coisas, com certeza você vai gravar tudo dessas 3 ou 4, cada um de vocês vai gravar uma delas. Quais são elas? As que tem mais referência para vocês emocional, as que fazem vocês lembrar de situações que vocês vivenciaram, as que vocês deram uma risada aqui agora, as que vocês ficaram meio bravos, todas essas que têm emoção carregada, você grava quando você ouve uma vez só. Mas o volume que tem aqui, não dá para gravar tudo. Então, o estudar é repetir para o cérebro armazenar, automatizar e fazer isso ser repetido de maneira automática, tá? Então, se vocês quiserem, depois vocês entram lá, baixam esses materiais. Quem não fez o perfil lá na plataforma, a explicação é site da WTTC, wttc.com.br, clica lá em treinadores certificados, depois cadastrar, coloca o seu nome completo, e-mail, sua foto de currículo, não é foto de você treinando, de regatinha, fazendo glúteo, jogando bola no show do Iron Maiden, nada disso. Né? A foto ali é a foto assim, de frente, de camisa, sorrindo e tudo mais, o rosto, para cima, e aqui, sorrindo, uma foto que você mandaria para uma empresa para te contratar para trabalhar como executivo dela. Não precisa estar de terno e gravata ou vestido social, nada disso. Mas uma roupa de trabalho, uma polozinha de trabalho e tal, de professor, de profissional, não de aluno treinando. Coloca seus dados ali, aí você vai
deixar esses dados ali, seu perfil vai ficar lá em aprovação, porque precisa que seja aprovado. Quando for aprovado, ele vai falar perfil aprovado. Aí ele começa a aparecer lá no site. Quando ele está aparecendo lá no site, não clica em atualizar. Se você precisar atualizar algum dado, clica, entra no seu perfil, atualiza esse dado, e se você atualizou esse dado, seu perfil sai do ar. Ele volta para a fila de aprovação, demora mais alguns dias e depois ele volta para ser aprovado. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém levantou a mão aqui que agora eu não vi e baixou. Você pode falar, você Eu mandou. consegui assistir o vídeo, né? E aí depois tem outros, no caso. Eles são liberados, como que funciona? É que liberou um, né? Tá, o teu áudio não está muito claro para mim, Carlos. Tá me escutando agora? Estou escutando, aqui está fazendo um eco na hora que você está falando, mas pode falar. Deixa eu ver. Eu cheguei a assistir os seus vídeos. O primeiro vídeo que você liberou. Aí, no caso, tem outros vídeos para ser liberado. Como que é que funciona? Vai liberando com o tempo? Você está falando da mentoria? Isso. O da mentoria, eles abrem ali, tem um calendáriozinho ali do lado das aulas, assim. Eles Isso. abrem ali, eles ficam um período aberto e depois eles fecham. Tem uma avaliação de cada módulo ali também, e aí lá no grupo onde você está, a gente tem ali, eu passo algumas outras informações. Vocês começaram agora nessa turma nova aqui, agora as duas primeiras aulas, vocês primeiro assistem elas, e agora a partir da terceira e quarta, a gente começa a ter mais interações ali no grupo. Mas eles ficam ali. Se precisar que você reabrir algum deles para você rever, me manda uma mensagem que eu peço para o pessoal do escritório reabrir ali e você pode assistir. Não. Eles não ficam abertos o tempo todo, eles ficam abertos por um período, entendeu? Eles abrem, ficam normalmente ali 3 a 7 dias, dependendo do conteúdo, para a galera assistir. Qual que é a lógica disso ali? O conteúdo ele poderia ter sido todo liberado todo de uma vez. Não é milhares de horas de conteúdo. São conteúdos bem diretos, objetivos, mas a ideia é assistir o conteúdo e fazer a atividade, para aplicar e para gravar aquele conteúdo. Então, seguir a lógica do calendário, ela é mais eficiente do que querer fazer tudo de uma vez, entendeu? Então, assim, ele abre, pega lá, assiste, na sequência, 1, 2 dias depois, ou 3 dias, vê uma atividade, faz atividade, depois a gente faz um debate, e aí vai seguindo desse jeito. Então, perdi um ali, Cris, não consegui ver e tal, pode liberar? Claro, a gente pode liberar, não tem nenhum problema. É mais para deixar organizado do que qualquer coisa. Mas, assisti o primeiro, perdi o segundo. Não, nenhum problema, só me chamar que a gente abre e vocês podem assistir novo. Não sei se tem alguém que não está ali na mentoria. A mentoria foi um prêmio que a gente deu ali, um brinde que a gente deu para vocês ali, porque eu tive uma falha com vocês no primeiro dia por uma questão pessoal da família lá, e a gente ofereceu como um curso gratuito para vocês. É um curso que ele custa R$ 3.000, e vocês estão, já por estarem fazendo aqui após, a gente deu eles como uma benfeitoria para vocês, como um pedido de desculpas meu, porque no primeiro dia ter tido um problema e não ter dado a aula. Mas depois a gente já deu a outra aula aqui do curso, e vocês agora têm essa mentoria lá para fazer, que ela é legal, e a gente está falando das coisas de carreira, ferramentas estratégicas e tudo mais. É diferente desse conteúdo aqui, né? Mas é isso. Fechou? Alguém mais quer perguntar alguma coisa ou não? Não? Então deixa eu colocar esse outro videozinho aqui. Aliás, não sei se alguém perguntou no chat aqui, peraí. Como é o nome dele? O Dom Meres, né? Acho que era isso. E o nome, quem perguntou o nome do filme do vídeo ali do Al Pacino. O filme chama Um Domingo Qualquer. Em inglês chama Any Given Sunday. Any Given Sunday. Deixa eu escrever aqui para vocês. É um filme de esporte, de futebol americano. Ele não é novo, mas ele é um filme que trata do tema lá da psicologia de um jeito muito legal, assim, da motivação. Esse é o nome em inglês, e em português é Um Domingo Qualquer. Se é uma interrogação ali, não tem essa interrogação, tá? Ele já é um filme antigo, mas vale a pena. Para a gente que é da área de esporte, é um filme legal de ver, assim. Ainda mais agora que vocês conectam com essa ideia dos conteúdos aqui. Deixa eu pegar e botar um último videozinho aqui para a gente assistir também, dessa parte de psicologia. Ele é legal. Tá carregando aqui, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela.
Não pode. Será que vai sair o som desse? Não. Fala para mim se tá saindo o som. So you want to be successful, huh? There's one thing in this world that has the ability to change your life Tá saindo in som? an instant. You know what it is? It's action. So first step, you just need to make a decision. Ask yourself this. A year from now, 5 years from now, what are you going to wish you did today? The secret to getting ahead in this world is first getting started. You can't let fear stand in the way of your dreams. You cannot think, oh, what if this doesn't work? If you believe enough in the process and the end result, success is going to come to you. It will. You just got to be willing to see it through to the end. But first, you just got to jump in the deep end, man. And once something goes into motion, it stays in motion. The process itself feeds the fire. You can't be trapped by fear. Limits like fears, they're illusions. Disregard them. If you're passionate about it and you go full throttle, there's no doubt you're gonna be good at it. Because what makes someone good at something? It's dedication, hard work, and it's doing it with the proper direction and methodology. So if you plug away, you're gonna be good. But what makes someone a professional at something? It's the concept of taking that little idea, that little decision you make, and executing to take it as far as your imagination holds. Dedicating every breath in your body to that single cause. Seeing the grand picture at the end of the road to be the absolute best and not settling for any reason. It's not talent. It's not innate ability. It simply comes down to how hungry you are. How hungry are you to improve? How big is your appetite for success? What are you willing to do to reach your dreams? The professionals, the best at their craft, they don't care about the naysayers. They don't care about the fun they're forgoing. They don't take days off. They are 100% set in their ways in perfecting their craft because it's all for a much larger purpose than any semblance of happiness that immediate gratification provides. Reaching your goal, well, that's just pure bliss. The higher the expectations, the larger the goal, well, the feeling just magnifies. So what's the difference between you and them? The professionals, they're the ones who are willing to knock on the doors of complete exhaustion every single day. Now let me define exhaustion for you. Exhaustion is at that very point where it's just so damn painful that you just can't push anymore. That it hurts so bad that you can't even think straight. It's in reaching that point when deep down you know that you did absolutely everything in your power. That there wasn't one more thing you could have done. So what's the difference between them and you? What are you doing at this present moment in time? Ask yourself this. Are you moving closer towards your goals or are you moving further away from them? Are you knocking on those doors of exhaustion or are you just uncomfortable? You see, being uncomfortable is not exhaustion. Being uncomfortable is your mind quitting before your body. Being uncomfortable is just saying no to trying again. Achieving greatness happens when you're willing to do something that will kill you just to make you better. You see, it's easier to find a ticket to see the game than it is to be the one to prepare for it. It's easier to hang out with your friends
than it is to hang with the stairs for an hour. It's easier to sleep in than it is to wake up to 100 sprints. It's easier to go to the party than it is to glance at the grass and squat. It's easier to watch athletes from the couch than it is to be the one hoisting the trophy. But it's also a lot easier to look back on your life and know you gave it your all than it is to live with regret. Stop living up to your potential. Well, that weighs on your shoulders for a lifetime. No one ever said that being successful was going to be easy. But I'll tell you one thing. It sure as hell is worth it. You are your own maker in this world. And there is no such thing as failure. You just got to tell it, no. Not this time. Not for me. I'm going to try again and again and again. And I'm going to look failure straight in the face. And I'm going to tell it that I'm willing to go through all the struggles to reach my dreams. Because without struggle, there's never going to be any progress. And how bad you want it. How big is your appetite for success? Do you just want to fight? Or are you starving out there for it? Stay empty, stay driven, stay hungry. Esse aqui, galera, é um exemplo para vocês entenderem, né, quando a gente estava falando sobre psicologia e tudo mais, do oposto da psicologia que a gente faz quando a gente está pensando sobre saúde. Isso aqui é um exemplo de trabalho dos atletas, do cara de máximo rendimento e que precisa extrair do cara a última gota de suor. É uma coisa completamente diferente de você falar com uma pessoa de saúde e motivar ela a ir avançando de pouco em pouco. A gente está falando aqui de trabalhar com um cara que vai dar o sangue por uma vitória ou por uma coisa e não pela saúde dele. Então, a psicologia, ela é tão importante para esse cara quanto para o outro. Só que elas são diferentes. Você chegar para uma senhora e falar, e aí, tá a fim de dar o máximo aqui hoje? Ou você quer morrer na cama com uma osteoporose quebrando seu fêmur? Não vai funcionar, entende? Agora, para um atleta que está ali nesse alto rendimento, que ele precisa do resultado, é um completamente diferente. São duas excelentes. Os dois vídeos são muito bons que a gente colocou aqui hoje, eu gosto muito desses, mas são para públicos muito diferentes. Então, a psicologia que funciona para algumas pessoas não é a mesma que funciona para outras. E é isso, galera. Eu sempre gosto de fazer, não sei se todos estão aqui, mas quem estiver aqui, eu queria que se pudesse ligar a câmera, eu vou fazer um print que eu vou colocar vocês ali na nossa tela no Instagram. Se tiverem alguma dúvida depois ali, me manda uma mensagem lá no @crisparente no Instagram, no direct, que aí eu respondo vocês e tiro qualquer dúvida, tá? A gente tem as aulas agora lá da mentoria, a gente vai um ano aí para frente junto com vocês ainda, enquanto vocês vão continuando o propósito aqui, mas a mentoria vai funcionando lá separado, e aí sim, quem tiver aí com ideias dos seus negócios e quiser também, mesmo tendo as aulas ali que estão ali no grupo já feitas, se vocês quiserem perguntar coisas no particular para mim, meu número está lá no grupo, pode mandar que eu vou responder vocês, a ideia é a gente dar suporte para isso, tá bom? Tamo junto, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, mais no final de semana, por serem parte da educação física diferente, que gostam de estudar, e não dos que só rolam bola, né? Vocês estão de parabéns por isso. E vamos junto, tá bom? Divulguem, tragam outros alunos, outros amigos para fazer os cursos e tudo mais. Ano que vem a gente vai ter algumas novidades também de cursos para vocês, coisas novas. Vem a tecnologia, esse é um tema pesadíssimo que vem agora. A tecnologia IA chegou, ela já tinha chegado em várias áreas, mas na nossa ainda não, chegou na nossa, e a gente tem uma tremenda oportunidade. Se a gente moscar, quem moscar vai ser jantado pela tecnologia, não tem lei que vai segurar isso. Se ficar atento e souber utilizar, a gente vai dar um salto gigantesco de qualidade, de faturamento, de alcance de pessoas e tudo mais, mas tem que saber. E a gente vai botar uma formação só especializada em tecnologia, aplicação de tecnologia na educação física para vocês também, que vai ser bem legal, isso para o começo do ano que vem, tá bom? Vou fazer um print com vocês aqui, deixa eu colocar vocês aqui no cantinho da tela. Vamos lá, dando um sorriso. Cara de quem estudou está feliz. Deixa eu dar a minha cara aqui também. Ótimo, galera. Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa me chamem lá, tá bom?
Bom final de semana para vocês.